Hoje mais uma conversa aqui com dois amigos ortodontistas. É um prazer recebê-los aqui. Hoje estamos no consultório de novo, fazendo mais um bate-papo. Estou aqui com a doutora Beatriz Quevedo e Vinícius Silva, dois amigos aí. Já estudamos junto, né? Eles vão falar que eu fui professor deles, mas é mentira. Eu aprendi junto com eles, estou aprendendo ainda. Muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Aproveitando um pouco do seu tempo. Sei que é difícil a vida de quem estuda ainda e trabalha e faz mil coisas como vocês dois aqui. Mas acho que a gente tem muito para aprender com vocês, né? Pelo menos o pessoal que assiste a gente, que é dessa área, tem muita informação a receber. Acho que vocês têm muita coisa para passar, que vocês estão super atualizados aí no assunto de alinhador, de ortodontia e tudo que é relacionado a isso, né? Venda, consultório, dia a dia, coisas boas e coisas ruins que vêm junto com a nossa profissão, né? Então, muito obrigado. O Vinícius tem a parte de alinhador, né? Vende isso também já. É quase um doutor, né? E a Bia está num projeto de doutorado aqui em Bauru também na USP, os dois, para poder seguir a vida. Vocês vão continuar estudando ou vai parar nisso? Sempre tem que continuar estudando, né? Não tem jeito, né? Primeiro, obrigado pelo convite, Zé. Mas eu acho que uma vez que a gente começa nesse mundo da pós-graduação, a gente não para mais, né? Não tem mais como ficar sem. E nós começamos, já estou há 11 anos na faculdade já. Esse ano eu completei 11 anos, ano que vem eu completo 12. Então, eu acredito que a tendência seja continuar por lá mesmo. Mas o doutorado é só um começo, né? O mestrado e o doutorado é um começo para você aprender como tomar um rumo, como você começar a estudar, onde você tem que... para onde você quer ir na vida, né? E eu acredito que isso seja uma coisa que nunca vai parar, né? A gente sempre tem que estudar mais. Vocês não acham que no fim o doutorado é uma parte muito específica dos estudos, né? Porque você escolhe um tema ali, você destrincha ele até o final e sempre você só escolhe ou cai o que você. Pergunta Porque tem polêmica. isso, né? Tipo assim, vamos por hoje, vocês estão mais na área de alinhador e essa parte de tratamento. Você às vezes consegue escolher, às vezes você pega o que já tem meio andando, o que é mais fácil de amostra, rola um pouco disso daí, né? Sim. Pelo menos comigo foi assim. Primeiramente, Zé, obrigada Obrigado você, Bia. pelo convite, por ter essa oportunidade da gente estar aqui conversando. Mas sobre o doutorado e sobre as pesquisas em geral, é algo que tem que ser muito coincidência, eu acredito, né? A gente tem que estar muito alinhado com o nosso orientador, saber onde nós estamos entrando, porque por mais que nós tenhamos um interesse em pesquisar algo específico, também precisa ser da linha do teu orientador, né? Então, eu acho que quanto maior for o planejamento de um doutorado, de você já conhecer o seu orientador, de saber a linha de pesquisa dele para conciliar os temas, aí sim eu acho que dá certo de conseguir fazer o que você tem interesse e o que ele domina, porque Porque também não não posso falar não, adianta, mas eu né? vejo muita gente no doutorado, às vezes desanima por conta Sim, disso. sim. É uma questão de maturidade, eu também acredito. Algumas pessoas gostam de fazer um mestrado, por exemplo, uma especialização, um mestrado, e depois de muitos anos voltar para um doutorado já com uma amostra pronta, com uma maturidade maior. Isso é uma opção também, né? Eu trabalho com a professora Daniela Garibe desde o meu primeiro ano de faculdade, tive chance de fazer intercâmbio durante a faculdade, então eu tive uma chance de trabalhar com todo tipo de pesquisa possível. Já fiz dois Antes estudos do clínicos doutorado, isso, né? antes do mestrado. Ah, tá. Antes do mestrado, eu já tive a chance de fazer um estudo clínico randomizado durante a graduação. Então, quando eu cheguei no mestrado, já fiz meu segundo estudo clínico randomizado, eu acredito que eu já tenha criado uma maturidade grande para conseguir escolher o meu tema e montar meu método de pesquisa. A minha pesquisa de doutorado está sendo totalmente original, eu que tive toda a ideia. Então você tem prazer em fazer aquilo, vamos falar assim, né? Exatamente. Fica mais prazeroso em fazer. E o conhecimento também, né, Zé? Você tem que ter o conhecimento para você montar um projeto de pesquisa. Caso você não tenha, é difícil você conseguir montar alguma coisa que tenha começo, meio e fim, né? Às vezes tem residente que passa com a gente no centrinho, né? E que eles falam, não sei o que vou fazer, vou fazer um mestrado. Eu acho que é ao contrário essa decisão, não é uma ocupação de tempo. Exatamente. Sim. Eu demorei para fazer também, para escolher, e ainda mesmo assim foi difícil. Eu escolhi um tema, no fim a gente teve que mudar. E sorte que a Dani confiava em mim, que ela falou assim: ó, chega meia hora antes, me mostra a aula. Daí eu falei: tá bom, e se tiver que mudar? Não, não vai ter, ainda bem, né? Mas é duro isso, Exatamente. Eu acho que o mestrado jamais é algo que você escolhe porque você não sabe o que fazer. Você né? tem que entrar no mestrado, na área acadêmica em geral, pensando no propósito, qual é teu objetivo, né? Você quer fazer parte dessa vida acadêmica, seja lecionando, seja pesquisando, ou para estar mais por dentro disso. Porque às vezes pessoas que são apenas clínicas e amam a clínica, querem só estar na clínica, não é que essas pessoas não precisam estudar.
Mas elas podem estudar de outras maneiras, né? sim. Buscando cursos de atualização e vários cursos que tem à disposição, né? E não necessariamente o mestrado, porque aí sim é frustrante, Sim. né? Porque é uma atenção, uma dedicação muito grande. Eu vejo que tem vários profissionais bons que acabam se queimando nisso. Acaba Sim. acontecendo. Com É, certeza. e acaba até pegando vou usar a palavra ranço, né? Pegando uma raiva de uma coisa que não é porque ele escolheu o caminho errado, né? Então, às vezes, não é para a pessoa a parte acadêmica, né? A parte Ou não é a acadêmica hora, às vezes, né? O processo fica desgostoso, né? Às vezes a Fica. pessoa até poderia ter um potencial de dar aula ou algo nesse sentido, porque tem gente que entra no mestrado só para isso, né? Mas às vezes com o processo, por uma falta de maturidade nas decisões, na escolha, acaba pegando desgosto pela Porque às vezes a coisa, gente né? vai dar aula, isso também, você ter um doutorado, você ganha mais pela aula, né? Para quem não sabe, você é um professor mais bem pago e às vezes no desempate, quem é doutor acaba sendo escolhido, às vezes, por conta disso. Nem sempre, mas vou falar que sim. Mas eu, por exemplo, sempre dei aula, fui ensinar as pessoas e nem tinha mestrado. Sim. Já Sim. conseguia, porque em algumas coisas eu era bom de fazer e sabia, tinha experiência para poder explicar. Acho que vale, às vezes, mais isso do que o título. Só que na hora de receber, daí eu sei que quem é doutor ganha mais em aula e eu já tive isso daí, já tive situações assim. Mas você sabe que tem boatos agora de que, por exemplo, faculdades particulares preferem contratar. Tem pessoas que têm mestrado apenas do que pessoas que têm doutorado. Então, nem sempre. Eu acredito que a parte acadêmica é realmente uma questão de você gostar, entendeu? Você Pra tem que entrar transitar ali. ali, né? Não é simplesmente, não tenho o que fazer, eu vou entrar para um mestrado, vou entrar para um doutorado. É, Que aí vai e dar onde eu errado. fico, que é no centrinho, e também acompanho vocês na FOB, eu vejo que lá ainda é um clima gostoso, porque você tem clínica, tem aula, tem uma equipe assim mais unida junto ali. Acho que isso acaba sendo mais fácil, que é o que a gente vive ali no dia a dia. E a gente, de certa forma, é separado na especialidade, mas não tem como separar a ortodontia e a cirurgia, nunca, né? Assim, até quando eu fui escolher pela cirurgia, vocês já devem ter passado por isso, né? Ah, mas a ortodontia é longo, demora para vir retorno, até você conseguir. Mas o que não é assim, né? E eu falo, e a cirurgia, quando eu escolhi, o doutor Renato falou assim, ó, se você quer cirurgia, você vai ter que saber horta. Mas como assim? Não tem nada a ver, né? Já não te mandam os casos prontos, você só não vê se o modelo encaixa e avalia para operar? E daí ele falou assim, não, você tem que saber horta. Não precisa saber fazer o aparelho, mas tem que saber ver. E foi daí que eu entrei na preventiva e eu vi que não tem como mesmo. Acabei que na minha vida eu estudei mais horta do que cirurgia. É estranho pensar isso. Mas com certeza, é isso que faz você o profissional diferenciado que você é, né? Porque na cirurgia, a cirurgia não tem como se desapegar É. ali da ortodontia, principalmente o pessoal que faz a parte de ortognática, né? Eu tenho colegas que estão começando agora, estão na metade da residência de bucomaxilo, né? E aí agora que, tudo bem, estão na residência, estão aprendendo muita coisa ainda, vem muito trauma, Sim. não apenas ortognática, né? Mas agora eles já estão começando a sentir a falta da teoria da orto mesmo, né? Então rola muita troca de eles falarem, eu preciso saber mais, me indique livros, me indique cursos, vamos trocar uma ideia, porque é 100% necessário, né? Não tem como, é. E uma coisa que cirurgião deve lembrar, a maioria dos pacientes não procuram direto aqui. Vem indicado de ortodontistas. Porque quem que vê no final do tratamento o paciente tem um dente incluso? Às vezes ele não vai saber. Se o paciente não sabe, ele depende do profissional para falar. E quem está em controle de crescimento normalmente é o ortodontista, né? Ele que vai indicar desde um terceiro molar, um dente que quebrou, até a cirurgia ortognática vem do ortodontista. Normalmente ele dá essa notícia ruim e a gente complementa aqui se vai ter que fazer ou não. E acaba sendo dessa forma. Então é muito importante a ligação das áreas. E outra coisa que eu acho importante também, né, é o que o Dr. Dino Capelosa, o Dr. Elmar trouxeram pra gente, né, eles inicialmente, hoje a professora Daniela Garibe continua trazendo isso para nós também, é esse quesito do análise facial, né, eu acho muito importante quando você vai, o bucomaxilo, que ele sabe fazer uma análise facial, sabe o que é uma face harmônica, um padrão bonito, o que tá errado em um padrão 2, se a mandíbula tá para trás, se a maxila tá para frente, se é os dois. E mesma coisa no padrão 3, né? O diagnóstico baseado no padrão facial, eu acho uma coisa muito rica, né? Porque a gente consegue fazer um plano de tratamento muito bom para o nosso paciente, e se ele tá na idade de crescimento ainda, a gente ainda consegue fazer algum tratamento que pode ter uma interferência na face dele, fazer com que ele desenvolva melhor, fazer com que ele tenha um perfil mais harmônico durante o crescimento dele, né?
Assim como a gente pode já, uma criança de 5 anos, já diagnosticar ela como um caso que vai ser cirúrgico daqui a uns anos, E certo? ficar acompanhando até esse momento chegar, né? Exatamente. Então, eu acredito que essa interligação entre o ortodontista, que faz um bom diagnóstico, e o bucomaxilo, que ele sabe avaliar o paciente, ele sabe quando o paciente tem um problema ali estético facial, né, um problema esquelético facial, eles consigam, então, ter essa interação entre os dois, né? Eu acho muito importante, É realmente. muito legal. Uma coisa que sempre acontece, às vezes eu penso e falo assim, mas, por exemplo, a gente vem muito novo aqui, eu procuro orto na idade ideal, que seria quando troca o primeiro dente, vai, que eu acho que eu sempre indico, trocou o dente, vai procurar ortodontista. Tem que ter alguém, não gostei desse, acha um que você gosta, que você vai precisar dele o resto da vida, assim, pelo menos até terminar de crescer e vai ser necessário. Tem que ter um ortodontista, todo mundo tem que ter um ortodontista de confiança para nem que for por uma primeira consulta ali, falar, ó, volta com 9 para expandir. Ó, não tem que fazer nada, vamos só acompanhar a volta daqui 3 anos, alguma coisa dessa forma. Mas tem que ter um ortodontista no dia a dia. Sim. Eu sei que isso é um sonho de todo mundo, né? Mas pensando assim, todo mundo faz um monte de coisa e o ortodontista, uma consulta, acho que na vida ele tem que ter, tem que passar essa pessoa. Por quê? Vem muito problema aqui que chega na idade que o paciente começa a ter noção, que começa a trabalhar e vem procurar, às vezes tem coisa que fica pior o tratamento porque não tratou. E às vezes, uma coisa muito comum, por exemplo, quando acha um dente a mais no paciente. Esse paciente é indicado para o cirurgião, mas eu falo assim, o paciente às vezes não deixa nem ver direito, nem atender, por causa que não tem maturidade ainda, às vezes com 7, 8 anos, mas já dá para ver que tem um dente a mais ali. Daí eu falo pro orto, vai ter que expandir agora? Não. Você vai pôr aparelho? Não. Então o dente vai ficar ali por um tempo. Essa criança, para eu fazer essa extração, teria que levar em centro cirúrgico, criar um estresse na família, gerar um custo disso daí. E às vezes, se não vai fazer a mecânica agora, se não vai atrapalhar, vamos só acompanhar. Sim. Na hora certa a gente faz. Então, esse tipo de sabedoria ou de atitude assim, né? e de sensibilidade, que acho que faz a diferença quando o cirurgião sabe um pouquinho da horta. Completamente. Não é à toa que existe a campanha Julho Laranja, É. né? Porque da mesma maneira que a gente tem Outubro Rosa para divulgação, né, do câncer de mama, a gente tem o Julho Laranja para alertar então a população da importância da primeira consulta ser logo que a gente troca o primeiro dente de leite, né? Porque a população e muitos dentistas antigos ou até atuais não sabem disso, não sabem da importância, né? Muitas vezes na primeira consulta ali com o ortodontista, a criança, às vezes vai estar tudo bem. Que bom, né? Mas às vezes não, e a gente vai conseguir ali resolver e simplificar o tratamento, né? Nós assistimos uma palestra de uma profissional que trabalha na Europa, não vou me lembrar o local da Europa ainda agora, né? Mas ela diz que lá a prefeitura, o próprio governo, é responsável por fazer esse diagnóstico precoce na criança, né? E fazer o tratamento. E caso o dentista não faça o diagnóstico precoce, não faça a intervenção da maloclusão da criança, ele pode perder o certificado dele como de dentista. Se eu não me Então engano, é muito importante. se eu não me engano, uma das coisas que eles alertam como mais importante seria o trajeto de erupção do canino superior, né? Então, não só ortodontistas sabem, como todos os clínicos gerais devem Isso é obrigatório de saber. porque se passar o canino ectópico mais, acho que de 3 vezes pelo dentista e eles não diagnosticarem, eles correm esse risco aí. É tipo uma multa, né? Uma multa, Exatamente. é muito Uma importante. pena, né? E perder a licença é uma coisa grave. Imagina você não poder trabalhar. Sim. Exatamente. E falando também desse quesito que você falou da maturidade das crianças, né? A gente tem um curso de ortodontia interceptiva, a Bia trabalha comigo no curso, e nós temos notado o seguinte: essa geração nova de crianças que estão chegando agora nos 5, 6 anos de idade, as crianças da pandemia, né, que ficaram a pandemia com os pais em casa muito pequenininhos, eles estão chegando com uma maturidade muito menor. Então, o que antes nós falávamos que 5, 6 anos a criança, a gente já tinha maturidade para fazer um tratamento ortodôntico, hoje em dia eu não sei se é essa idade mais que eles vão ter essa maturidade. Talvez a gente tenha que esperar até os 7, 8, até talvez os 9 anos de idade, até que eles tenham uma maturidade para conseguir entender o tratamento que está sendo feito neles. Para não gerar o estresse na Pra não criança, gerar né? estresse. E pensando nisso, entra o quesito das pesquisas que vocês fazem, né? Os tratamentos tardios. Porque pensando que a maturidade da criança está vindo mais tarde, a gente vai começar a tratar eles mais tarde, então a gente precisa de um período de tratamento que vai mais longe, certo? Então, antes nós tratávamos as crianças dos 5 até no máximo uns 12 anos para conseguir um efeito esquelético. Agora a gente tem as mini placas, os mini implantes e esses Outros recursos, outros né? recursos para conseguir estender esse período até os talvez 15, né? Então, eu acredito que essa perda do tempo no início ali que a gente está tendo, porque a maturidade da criança está demorando para chegar,
esteja sendo compensado por essas mecânicas novas no final do crescimento deles, né? E será que por isso que surgiu tanta coisa nova assim? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem uma Eu acho que influência. são essas duas questões, né? Tanto a maturidade quanto também o momento que o paciente chega no consultório, né? Porque muitas vezes chegam tardiamente. Muitos não procuram desde cedo um ortodontista. Aí já é tarde demais, não tem o que fazer, a gente perdeu aquela janela de oportunidade, né? Independente da maturidade ou não. Então eu acho que são esses dois fatores, são grandes razões. Porque a odontologia, vocês já viram isso, né? Tem muita moda que acontece para fazer a mesma coisa que já se fazia, às vezes com outro nome, com outro instrumental, com outro bracket, né? Com outro. Então isso muda muito e as pessoas, eu sei que tem que vender, tudo é assim, né? Tem que lançar um detalhe novo, tem que ter uma atualização para poder. Às vezes a pessoa não para ver assim, não, mas isso aí faz a mesma coisa que eu fazia, só que de um jeito diferente. Então isso a gente tem que ficar sempre ligado no. O espírito crítico. É, É o marketing do mercado, né? né? E, Eu- e as aulas de Instagram também, né? Porque Sim. às vezes a pessoa tá ali querendo se diferenciar e ela fala coisa que é diferente dos outros. Né? E é saber até que ponto é o lado vendedor e até que ponto é o lado ortodontista, né? Sim. E aí a gente entra facilmente nos alinhadores. Os alinhadores, ele é um mercado, né? Um mercado muito forte, provavelmente um dos maiores mercados na odontologia hoje, né? Porque hoje o Invisalign é a segunda empresa mais rica, né? Que existe no mercado odontológico, que vale mais de 10 bilhões de dólares. E hoje o alinhador ele virou um mercado muito forte, né? E as empresas precisam fazer lançamentos, né? Que não necessariamente são coisas novas ou coisas diferentes, mas eles fazem lançamentos para que tenha uma venda maior, para falar que tem mais, que o alinhador consegue fazer mais coisas aqui ou mais coisas ali, que mudou alguma coisa no software, que mudou alguma coisa no plástico. E praticamente, na verdade, o que as pesquisas têm nos mostrado é que não essas muda mudanças muito. não mudou nada, não teve alteração nenhuma. Ah, nada, nada. Nada, É só nada. marketing mesmo. É só um marketing. Mas eu vejo o alinhador na primeira consulta, me colocando no lugar de pai, às vezes. Quando você mostra a movimentação que vai ser da criança, não tem como você não comprar. É muito fácil. Porque a gente, imagina assim, ó, até 2016, a gente fazia cirurgias, por exemplo, num traçado, no raio-x, e mostrava para o paciente, ó, o perfil vai ser desse para esse. Meu, o paciente, eu tenho certeza, falava assim, entendi, mas ele confiava. Porque não dá para ver. Você vê uma tele pela primeira vez, um traçado em azul, outro em vermelho, do que vai ser o antes e depois. Daí a gente entende, imagina, mas o paciente não sabe ver. E pior ainda era quando mostrava o articulador, né? Ó, sua mordida, a mordida final ele vê, tá, encaixou, é o que eu quero. Mas não tinha noção do que ia ver o rosto, não tinha noção do que ia ser o perfil. Sim. E eu vejo que nessa primeira consulta com o alinhador, ele mostra isso. Onde o dente vai chegar, como que vai ser a movimentação, a evolução das placas, o quanto tempo que vai ser. Ficou muito mais fácil de vender. Sim. Vender assim, de mostrar para o O paciente, né? planejamento do alinhador, ele encanta, né? É. Ele encanta o paciente, por isso Então que não tem jeito. muito fácil de vender, né? Então, o paciente compra isso, né? O pai compra. Na hora que você mostra ali aquilo bonitinho, fala, eu quero isso pra mim. Não só o pai, né? Os adultos também. Também, também. Adoram, mas o conforto de não ter os aparelhos, o aparelho cortando, o aparelho metálico, aquele negócio antiestético, né? Que é difícil de limpar e tudo mais. Então tem suas vantagens no alinhador, né? Não tem como. Ele é muito estético, ele é muito confortável. Ao mesmo tempo, tem os lados ruins também, né? Se você não é uma pessoa condicionada, se você não é uma pessoa que tem lá a sua rotina diária, que você vai lembrar de levar o alinhador com você 24 horas por dia e lembrar de colocar porque ele tem pra que usar, tirar, né? Tem que usar. Você tem que ter disciplina. Disciplina, porque a gente vê assim, a ortodontia, ao longo da história inteira, foi um objetivo de deixar de depender do paciente, né? Então, ter mecânicas que não dependam do paciente. E agora chegam os alinhadores que a gente depende 100% do paciente. Depende, Né? Porque continua sendo um aparelho removível. Sim. Então, E outra coisa, né? Antigamente, o que eu via bastante, o ortodontista pensava em um aparelho, ele testava esse aparelho na clínica dele, se dava certo, ele publicava um artigo e isso ia para o mercado. Com o alinhador não foi assim que começou, né? O alinhador começou no mercado, então ele chegou primeiro no mercado. Depois de 3, 4 anos que ele estava no mercado, vieram os primeiros artigos sobre os alinhadores. Então vê que com o alinhador a coisa é invertida. Primeiro eles lançam no mercado, o paciente utilizando, a gente não sabe quais são as mecânicas que dão certo, não sabe o que vai dar O certo. carro já estava andando O carro já estava andando e você não sabe como. Você só sabe que deu certo, que ele está andando. Mas como ele está funcionando, você não sabe, né? O que eu tive medo no começo disso daí era uma questão assim, que pensando lá desde quando eu vi a ortodontia, daquela parte mais artesanal, é o quê? Isso aí hoje você não precisa ter habilidade para fazer, né? Praticamente é zero
para fazer o alinhador. Não de pensar, mas assim, a confecção não é a nossa na mão ali, igual é com o aparelho. Era a questão de se muita gente ia usar sem saber ortodontia. Por exemplo, ia se credenciar, porque isso tudo é pago, isso tudo é uma venda, né? Se ia começar muita gente a usar e dar muita coisa errada. Mas eu vi que tem um controle disso daí também, né? Porque não se deixar aberto. Essa é a maior polêmica na Do ortodontia e do momento. Porque assim, ó, com eu já relação fiz a- credenciamento de alinhador. Eu não vou pôr, tá? Não vou pôr. Mas eu fui ver para saber como que é. Daí eu poderia ligar lá e pedir, por exemplo, mas não é minha área, eu não vou fazer. Essa é a grande dificuldade, né? O Vinícius vai saber falar melhor do que eu, mas as empresas, Mas foi o medo que eu vi, teoricamente, entendeu? as empresas, teoricamente, falam que precisa ser ortodontista. Mas aí, qual é o nível desse controle na hora de um credenciamento e realmente... Mas no dia a dia vocês veem muita gente vendendo que não tem. Até ortodontista. A gente vê ortodontista, a Bia tá participando disso comigo também. Você E viu? nós vimos ortodontistas Não cheira. que não tem conhecimento para usar alinhador. Não tem o mínimo de conhecimento para usar alinhador, né? E é engraçado que é uma curva de aprendizado, né, Zé? Quando você começa a trabalhar com aparelho fixo, você começa aprendendo como é uma colagem, a propriedade dos fios. Aí você vai para o seu primeiro paciente, é um paciente tranquilo, que tem pouco apinhamento, que tem uma classe 1. Aí você vai para o paciente mais complexo, que começa a ter um quarto de classe 2. E aí você começa a ter que usar um pouco de elástico, usar uma prescrição correta de um bracket. Então você vê que é uma curva de aprendizado, você vai aumentando a dificuldade conforme você vai indo. Com o alinhador, o pessoal acha que vai chegar com uma classe 2 completa e vai corrigir com o alinhador. E que vai ser fácil. Ele consegue corrigir com o alinhador? Consegue. Mas você tem habilidade ortodôntica para você fazer o que você está querendo fazer? Com fixo você conseguiria fazer? Ah, eu não consigo fazer com fixo. Então com o alinhador você não vai conseguir. Tá? Então eu acredito que é uma questão de você ter conhecimento ortodôntico muito extenso para indicar. você conseguir indicar um tratamento mais complexo com o alinhador, né? Então, Porque penso eu que para ortodontista, a finalização com alinhador é mais difícil. No sentido assim, vamos falar assim, falta um dente para girar. Você vai lá, dá uma dobra no fio, ajusta, ou põe um elástico e o dente chega. No alinhador, você tem que parar, planejar de novo e começar de novo o tratamento. Porque não tem como você mexer na placa depois de pronta, certo? Não tem como fazer isso, né? Mudar no meio. Então, acho que tem essa finalização, eu acho que deve ser mais difícil para o ortodontista terminar o caso. o ortodontista, quando ele está trabalhando com alinhador, a nossa função é fazer o planejamento inicial, certo? Então, eu fiz o planejamento digital do meu paciente, mesmo em qualquer empresa que seja, Invisalign, empresa Porque que você todas as escolher. empresas, alguém te ajuda a fazer, é isso, né? Praticamente. Ou tem ortodontista que faz o planejamento? A maioria das empresas hoje, eu acho que estão... o ideal seria um ortodontista fazer isso para você, né? Eu não sei dizer se todas estão com ortodontista. Porque Tá. Quem fala videochamada, ser com um ortodontista, por exemplo. algumas dão a Tá. opção de você fazer uma consulta com um ortodontista, né? Nós, na minha empresa, a gente trabalha com ortodontistas, são todos ortodontistas que fazem planejamento, e é o ortodontista que gerencia, que sou eu, né? Porque na cirurgia, os planejamentos virtuais, eu faço com uma empresa que é de Brasília, a Trion, desde o começo, né? Nunca fiz com outra empresa. E quem faz lá não é um bucomaxilo, por exemplo, é um técnico que está lá, são formados na área, tudo, mas eu não sei fazer o que eles fazem, de mexer no programa, eu teria que aprender, e eu acho que a gente perderia tempo nisso. A gente já pode entrar nisso daí depois da questão do fluxo digital, que é fácil quando tem alguém que te ajuda, né? Se você pegar para fazer tudo, é trabalhoso. Então daí alguém entra, mas o que acontece? Eu falo movimento. Né? Toda vez eu estou presente, eu não pego o planejamento, não envio o caso e o planejamento vem pronto. Pelo contrário, eu já sei o que eu vou fazer. Eu que conversei com o paciente, eu falo, ó, essa maxila tem que ir para frente, tem que recuar, o plano tem que ficar assim, esse molar tem que descer um pouquinho mais porque vai aparecendo no sorriso, o incisivo tem que ficar nessa angulação, senão vai ficar muito plano e às vezes fica feio. Então, tudo isso a gente que faz essa finalização. Ele executa, eu confiro e vem o guia pronto. Então, assim, eu executo a cirurgia depois. Às vezes, no planejamento da horta, também é um pouco assim, né? O ortodontista entra e fala o que ele quer fazer, né? Exato, Já que a gente está por trás, né? A gente faz planejamento para outros ortodontistas, o que a gente mais vê é justamente uma falha nessa comunicação. Então, por exemplo, pelo que você me descreveu, você faz planejamento detalhado do que você quer, e por mais que quem vai fazer esse planejamento não é cirurgião, você detalhou ali, né? Isso acontece também quando o ortodontista faz o pedido pra gente, mas aí o que a gente mais vê de mais falha?
falhas no planejamento do ortodontista. Né? Então, por isso que é tão importante outro ortodontista estar por trás fazendo, e não apenas um cadista, né? Que vai realizar o que ele quer. Porque aí, muitas vezes, a pessoa vai pedir ali correção da classe 2 completa ou verticalização de um molar angulado para colocar um implante. E são movimentos, às vezes, que seria difícil com o aparelho fixo, que você, até com o aparelho fixo, você precisaria de uma mecânica auxiliar, né? Como um mini implante, cantilever, o que seja, são mecânicas difíceis. E aí você vê que parece que o ortodontista esqueceu disso, só porque o alinhador é um pouco diferente. E aí ele apenas pede. Pede e vamos ver se dá, né? Porque nos softwares, o que a gente colocar vai acontecer, né? Se a gente virar o dente de ponta cabeça, no software vai virar. Mas aí existe, né? O real e o virtual, né? A gente tem um case interessante, Zé, de uma cliente que veio falar comigo, que ela mandou um caso para mim, um case que era impossível. Aquilo você não consegue fazer com fixo, imagina com alinhador. Uma mordida aberta muito severa de um paciente, é um caso cirúrgico. E não é possível você fechar aquela mordida aberta com Nada. aparelho cirúrgico. Sem cirurgia, certo? né? Sem cirurgia é impossível. E eu passei esse feedback para ela, eu expliquei toda a mecânica com alinhadores, para fechar uma mordida aberta. Expliquei tudo que acontece, tudo que a gente tem que fazer, qual que é a mecânica que a gente aplica e tudo mais. E a cliente virou para mim e falou que esperava que eu fosse passar para ela mais segurança no uso dos meus alinhadores. E eu passei ali toda a informação que ela precisava saber. É que não é possível você fazer aquela movimentação de um caso cirúrgico. É melhor falar isso do que vender o produto, receber e depois não entregar o resultado, né? Exatamente. Porque você ser cobrado de não conseguir fazer é muito pior, né, Vitor? É muito pior, muito pior. É igual você tentar tratar a mordida aberta do Vinícius Júnior ou corrigir a classe 3 do Cássio, né? Os jogadores de futebol. Não é uma coisa que é possível você fazer nem com o aparelho fixo, muito menos com o alinhador, né? Qualquer que seja o aparelho fixo ou qualquer alinhador, né? Exatamente. E a impressão que passa, parece que os alinhadores é como se fosse uma batata quente, né? Porque, por exemplo, tudo bem, o que chega pra gente que é impossível, a gente dá um retorno pro ortodontista que pediu aquilo e fala, olha, isso não é possível por causa disso, dá todo o embasamento científico. Mas a gente acredita que muitos pedem para empresas fazem mesmo assim, porque se o ortodontista está pedindo, tem que fazer, vai vender, aquela pessoa, aquele dentista vai vender para o paciente, e aí quando que vai chegar esse problema, né? No futuro. Então, começa como um boom, né, de venda, tá tudo dando certo, mas aí eu acho que vai decaindo de acordo com o que a pessoa... Mas sabe que eu assustei com isso daí? Quando eu tirei o aparelho fixo, eu quis usar o fixo porque eu queria saber a experiência, eu nunca tinha usado. Então eu falei pro Gui, não, pode montar o normal, né? Daí até ele pôs um estético, mas por tomar chá ficou horrível de manchado, ficou meio laranja, tomar tanto chimarrão não ficou bonito, assim, também não indico aquele lá que ele usou. Mas assim, a culpa é minha. E daí quando eu tirei, eu coloquei uma plaquinha, uma clear, né? Uma contenção que parece o alinhador, né? Minha filha viu, ela nunca tinha usado aparelho, mas eles usam muito o YouTube, né? Daí ela falou assim, é tipo como chama? Invisalign. Invisalign? Eu falei, não, Julia, é uma contenção. Não, pai, é tipo Invisalign. Daí eu falei, onde você viu? Eu falei, vi num clipe de uma música e tal. Daí eu fui ver um clipe da Billie Eilish que saiu. Sim. Que saiu isso daí. Marketing mais uma vez. Você vê E esse como clipe da Billie chega. Eilish, você viu que até o relógio que fica em volta dela é o símbolo do Invisalign, né? Então é muito propaganda. É daí, muito assim, propaganda. chega em todo mundo. Então daí, como que uma criança ia saber que era tipo Invisalign? Não, Sim. Mas o Invisalign, se você for pensar por um lado, tem seus lados bons e lados ruins, né? Um lado muito bom é que ele popularizou o uso dos aparelhos, né? Não, muito adulto querendo usar. Muito adulto, até pessoal um pouco mais de idade, querendo utilizar aparelho, o que eu acho muito legal, né? Por isso que tem gente que fala assim, eu não usava porque no meu trabalho eu não posso ficar com fixo, não acho que é estético, mas o alinhador de pôr e tirar eu consigo usar, não aparece, não me atrapalha em nada. Exatamente. Abriu portas para os pacientes no consultório, né? Às vezes, Sim. mesmo se for um caso cirúrgico, né, que não é possível com alinhador, pelo menos a propaganda do Invisalign trouxe aquele paciente para você. Você apresenta o problema dele e às vezes, mesmo não sendo com um alinhador que você vai tratar, ele vai deu o tratar. start de procurar o tratamento. Então, né? isso é muito legal. Eu acho que, na verdade, muitas pessoas pensam, né? Ah, o alinhador veio substituir o aparelho fixo. Eu não acho. Acho que é mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta. E a maioria dos meus pacientes que usam alinhadores era paciente que não ia usar aparelho, se não fosse alinhador. Eles vêm na sua clínica querendo alinhador, eles não querem outro aparelho. Isso acontece né? também. Já marca perguntando se você faz o alinhador, né? Isso já é bem comum. Já vem
a venda direcionada para aquele tipo de aparelho. Eles já chegam com o nome da marca, né? Eles pegam o Invisalign, nunca conhecem. Você vê, e ninguém chega, eu queria pôr um RAS, né? Não. Mesmo que você Quero fazer decida... uma expansão rápida da maxila. ninguém vem É assim, por isso né? que é impossível os alinhadores substituírem, né? É, exatamente. Porque tratamento ortopédico... Muita todas coisa essas não vai coisas, mudar, né? Não tem como substituir. Não tem O como. alinhador não é capaz de fazer essas movimentações. E isso realmente, o alinhador não é capaz de fazer Uma expansão. correções esqueléticas, né? Ortopédicas. Mas eu percebi isso daí, que acho que a finalização é mais difícil para ortodontista, assim, saber o limite do que vai, de quanto vai, né? Acho que isso acaba ajudando o ortodontista, porque quem é bom continua sendo bom Sim. com qualquer ferramenta. Acho que isso é o diferencial de todo mundo que usa e vai bem, porque se a pessoa é boa de diagnóstico, ela é boa de mecânica, já era com Brecht, com alinhador ela faz também, Sim. porque ela sabe que é possível, né? Sabe o que tem que fazer. Sabe o que eu acho que é o pior do alinhador? Eu uso alinhador no meu tratamento, né? Então pensa só, uma placa de 0,8 milímetros em cima, uma placa de 0,8 milímetros embaixo. Isso vai dar 1,6 milímetros a mais na sua oclusão. Quando eu estou usando o alinhador o dia inteiro, às vezes eu dou aula de 8 horas de aula durante o dia. Em cima e embaixo usando. Usando o alinhador o dia inteiro. E quando termina o dia, eu não sei a minha mordida. Eu não sei encaixar minha mordida. Desprogramou. Eu desprogramo toda a minha mordida. E eu demoro, às vezes, 2, 3, 4 horas para achar onde meu arco oclui. Então, acho que o problema principal do alinhador é essa intercuspidação final. O aumento da dimensão transitória ali. Exato. Por isso que é tão difícil fazer a finalização, né? É. A intercuspidação, que é uma das fases, né, mais delicada e mais difícil, é mais difícil de você conseguir Sim. Porque o alinhador pra gente em cirurgia é bom pro paciente, mas é ruim na contenção ali durante a cirurgia. Acho que tem movimentos que às vezes eu tento conversar, pedir para não deixar o alinhador, ver se monta um fixo ali na véspera da cirurgia. Mas se a meta é fazer 100, você pôr o fixo acaba sendo mais traumático. Assim, você põe em cima e embaixo no mesmo dia. Uhum. Quando a gente vai indicar um consultório, sempre monta o superior, depois o inferior, Sim. dá uma calejada numa parte, para não. Porque colocar tudo de uma vez é puxado, né? Todo mundo que aguenta, não. Sim. Porque machuca, né? Incomoda o paciente. No alinhador você consegue fazer isso duplo já, de uma vez. Não é tão ruim para o paciente, né? Eu acho que na cirurgia, se faz isso, acaba sendo ruim. Né? Você fala assim, então não vou pedir. Daí você vai operar sem o alinhador, não dá para o paciente ficar durante o transoperatório e o pós-imediato ali colocando a plaquinha, porque força a placa, a fixação. Então o paciente tem que ficar sem. E daí eu penso que é a mesma coisa você alinhar, forçar até chegar num retangular e depois soltar o Brecht, soltar o arco. Então tem uma recidiva de movimentação que vai acontecer, porque você forçou o dente aí para um lugar que não era natural. Com alinhador ou fixo, ele é forçado aí para um lugar que... E às vezes ele ficou a vida inteira num canto ali. Você jogou ele, girou ele para o outro lado. Não importa o aparelho, deixou sem, a tendência é ter uma recidiva de movimento. Quanto mais rápido você solta, maior a movimentação, a chance de voltar. E daí acaba... Ninguém pensa isso na hora da cirurgia. Pra gente, às vezes, é ruim. Eu ruim, tenho uma experiência, eu tenho um grupo de clínica lá em São Paulo, e eles trabalham bastante com preparo para ortognática, pré e pós, com alinhadores, tá? Quando é um preparo muito tranquilo, aquele paciente que você poderia até fazer um benefício antecipado dele e só fazer ortodontia depois, aí você pode até usar uma marca nacional, porque vão ser poucos alinhadores, vai ser tranquilo, você vai conseguir. Mas quando é um caso mais complexo, você sempre tem que pensar em um planejamento, né, que vai dar trabalho, que você vai precisar fazer vários refinos, às vezes vários antes, às vezes vários depois. Então eu sempre falo para os meus alunos, né, para usarem o Full Comprehensive do Invisalign, porque ele permite, durante 5 anos, você pedir quantos alinhadores você quiser. Tá. Né? E esse que você falou é o principal problema mesmo. Como que a gente vai fazer para fixar essa oclusão do paciente depois da cirurgia? Né? Que no aparelho fixo, normalmente é com elástico, né? E aí, com o alinhador, a gente fica nessa dúvida. E agora, né? Nós já tentamos colocar 5 mini implantes em cima e 3 embaixo e usar elástico do mini implante superior até o inferior. É o que eu tenho usado hoje até. Mas só que inflama, né? Sim, só que não dura para sempre. Não dura e machuca muito o paciente. Os pacientes ainda que pagam um pouco melhor por isso acabam reclamando muito da falta de conforto, né? Porque o elástico no transoperatório, o mini implante, tem que ser fora da área dentária ali, para deixar o elástico. Se você deixa ali, é um lugar que o elástico acaba pegando na gengiva na hora da intercuspiração, do elástico intermaxilar. Então daí acaba pegando na curvatura da maxila ou um pouco na mandíbula para poder... Porque tem uma formatura do arco ali que às vezes isso fica, né? Fica machucando. Quando é no arco, o gancho é no arco, ou no Brecht que usa,
isso fica fora de qualquer gente, não tem compressão nenhuma. Então, às vezes, não dá para o paciente usar. Então, já começa aí. E daí, você começa a inventar coisa que fica duro de ter controle. Sim. E o que a gente teve a melhor experiência foi 1 mês antes da cirurgia colar aparelho fixo, superior e inferior, passivo, né, sem nenhuma força, para segurar os dentes ali em posição. E 2 meses depois da cirurgia, que o paciente já consegue fazer uma abertura bucal mais aceitável, né? A gente, escanear de novo e... retira o aparelho e escaneia novamente. Então, essa foi a nossa melhor experiência até agora, né? E os pacientes têm que aceitar, porque é a opção que nós temos para. Porque já cortei placa, deixei eu cruzar o livre, já fiz um monte de coisa assim e não é igual. Não é igual, né? Não dá. E outra coisa interessante, né, Zé? Quando a gente fala de negócio de recidiva com alinhadores, né? Nós sabemos que no aparelho fixo eu preciso de 21 a 30 dias com o fio, com o arco em posição, para eu ter uma remodulação do periodonto, certo? No alinhador, o protocolo inicial eram 2 semanas, 14 dias. Né? Então, os primeiros artigos, se você pegar o 2003 lá, que é o primeiro artigo de alinhador, ele vai falar que é 2 semanas, que é o período ideal. E aí, hoje nós estamos mudando de 14 dias para 10 dias. Tem protocolos de até 7 dias do alinhador. Que seria trocar a placa a cada 7 dias. Trocar a placa a cada 7 dias. Então você imagina, se o fio ortodôntico eu preciso de 21 a 30 dias, e eu tô trocando essa placa e colocando uma força nova a cada 7 dias, a cada 10 dias, ou mesmo a cada 14 dias, eu não tô esperando o tempo ideal para esse periodonto se regenerar. E na teoria teria que ser igual, né? Teria que ser igual. Mas a placa não aguenta 30 dias. A placa, ela... São 2 fatores, né? A placa o uso é intermitente. Então, daí já diminui um pouquinho a força. A quantidade de força que a gente coloca na placa somos nós que controlamos. Então, a gente coloca uma força menor do que o aparelho fixo faz. E também tem a questão da degradação da placa, né? Sim. E você não sabe se o paciente vai comer a cada 2 horas, vai tirar a cada 2 horas, ou se ele vai tirar 3 vezes por dia. Exato. Exatamente. E é um problema. As pesquisas mostram que a placa, depois de 14 dias, ela está em um nível de degradação. Isso só se você deixar ela 14 dias no líquido, na temperatura bucal, você já vê que a placa fica destruída depois de 14 dias. A minha placa, eu que sou um paciente que faz apertamento durante o dia e durante a noite... Você fala destruída de coloração ou... Não, destruída de corroída. Material. Corroída. Material. Isso. Então, se o alinhador, a mecânica dele o plástico que envolve o dente e faz a força, se aquele material tá degradado, ele não vai fazer aquela Ele não força. vai fazer força. Né? Então daí tem que trocar. E aí teria que trocar. E se trocasse pela mesma? Então, essa é uma das opções hoje, né? Então, hoje algumas mecânicas nós colocamos 2 iguais. Então, vamos supor, eu preciso dar um movimento muito difícil, que é torque. Preciso dar torque, eu coloco 1 grau de torque na primeira placa, coloco uma segunda placa igual, né? O Invisalign, ele faz isso também, mas só que ele não fala para você que ele tá colocando 2 placas iguais. Ele só fala que para fazer tal movimentação, você precisa, sei lá, de Ele 24 já avalia placas. que a placa dura tanto e já te manda igual se Já precisar. te manda duplicada, Tá. Não dá pra ver, né? A olho nu. A olho nu você não consegue dá pra avaliar. ver essa diferença, né? Exatamente. Mas já tem pesquisa já mostrando que eles fazem isso. Então, existe algumas placas que eles mandam uma placa, vamos supor, a placa 1 e a placa 2 é igual à placa 1, né? Então, eles fazem isso em algumas movimentações que são mais complexas. E isso, teoricamente, seria mais proveitoso para o paciente, porque teria uma recidiva um pouco menor, porque você manteria aquela mesma força durante um tempo maior, né? Então, você teria uma remodulação do periodonto. Porque na cirurgia a gente tem essa limitação também. A biologia não mudou. Por mais que muita coisa mudou e evoluiu, o tempo de cicatrização, de formação óssea, naquela parte de cicatrização até de dente, de extração de alvéolo, isso não mudou, não tem como você acelerar isso daí. Sim, exatamente. E acho que isso vai ser o limite nosso das coisas, assim, o limite é o corpo, o que o corpo aceita é o que a gente faz. Com certeza. Até um colega nosso de doutorado, o Tiago Fialho, ele, na pesquisa de mestrado dele, ele fez uma RCT, uma pesquisa clínica, justamente com isso, para ver a diferença de tratamentos trocando a cada 7 dias e a cada 15 dias. Não me engano se ele já conseguiu publicar, mas eu acho que sim, é uma pesquisa super interessante. Tudo bem que tem várias variáveis, né, igual a gente estava falando agora, mas ele mostra justamente isso, que quanto mais tempo ela ficar na boca, então até 14 dias, maior vai ser a leitura daquele movimento, né? Então, se for trocar a cada 7 dias, talvez teria que ser como o Vinícius falou, né? Que são, às vezes, 2 placas iguais para forçar aquele movimento e garantir. Se o paciente perde uma placa no meio? Aí tem 2 opções. Meus pacientes, eles tem essas coisas que às vezes acontecem, né? Mas... Eu sempre falo para meus pacientes sempre ter 3 placas com eles. A que eles estão usando, a para trás e a para frente, certo?
Se ele perde nos primeiros dias, ele volta uma para trás E pede a outra. e pede uma nova placa. Se ele tá nos últimos dias, aí ele põe a próxima, tá? Se a próxima entrar tudo bem, a gente mantém ela um pouco mais de tempo. Eu faço uma ativação com o alicate para fazer com que essa placa aguente fazendo uma pressão um tempo maior, para conseguir fazer a leitura que não terminou de fazer no alinhador No anterior, é. Mas caso a próxima placa já entre muito retentiva, com muita dor, muita força, aí a gente a gente faz uma nova da que ele Anterior. perdeu. Isso. Isso é simples? Depende da empresa que você está trabalhando, Depende da empresa, né? né? Aí vem a vantagem de você trabalhar com empresa brasileira. Quando você está trabalhando com empresa brasileira, é muito mais tranquilo você fazer esse pedido, certo? Porque você pede, a empresa, você paga pelo valor da placa extra, Vai né? imprimir outro modelo e vai fazer. E é muito mais rápido, né? Mas aí quando você pede para uma empresa internacional, você tem que contar que isso vai demorar uns 20 a 30 dias para chegar uma placa nova para você. Por exemplo, na empresa lá, Vini, como que vocês fazem para... Pode falar depois, você divulga aqui a empresa de vocês. Como que vocês fazem para guardar tanto arquivo de paciente? Tudo na nuvem, né? Tudo nuvem. Hoje tem que ser tudo na nuvem, né? Hoje não tem como você contar com Mas é um espaço armazenamento. grande que tem que ter, não é? Isso, hoje o Google, né, ele oferece um workflow, como eles chamam, Workspace. um workspace muito, muito legal, né? Que você consegue colocar o quanto você precisar lá de informação e vai armazenando. Nossa empresa, eu já estou no mercado, já tem 3 anos que eu estou com a minha empresa, 4 anos que eu estou com a doutora Priscila Ayub, né? Sim. E então nós temos 4 anos de armazenamento de tudo que eu passei, tudo que mandou pra gente, até os casos que eles mandam pra mim para só avaliar a oclusão do paciente, para ver, Fica arquivado. fica arquivado. Tudo é um arquivo. Eu não jogo nada fora. Eu sou um acumulador de arquivo digital. Eu também. Eu espero que o Google não mude isso, né? Porque se tiver que pagar por espaço, daí vai começar a pesar também. Sim. É necessário. Mas o custo pelo espaço é muito pequeno. Eu pago hoje 4 teras de armazenamento, R$80 por mês. Então, e 4 teras, para você colocar 4 teras de arquivo digital, é muita coisa. Muita coisa. Né? Então, é praticamente impossível você Mas aí você chegar não joga fora. Nada joga fora. Não joga fora. Digital, nada. E o impresso, né? Quando o problema do alinhador, eu acho que hoje, quando nós estamos pensando em empresas novas, né? A gente está falando sempre de uma sigla que é ESG. São empresas que elas são que visam uma qualidade do meio ambiente, uma melhora na qualidade no meio ambiente, né? E o alinhador, se você for pensar, é um dos produtos que mais lesionam o meio ambiente, porque nós vamos trabalhar lá com uma impressão 3D. Esse modelo que é impresso 3D, ele vai servir apenas para uma placa ser prensada sobre ele. Você não tem que fazer com o modelo depois, né? Não tem, ele vai para o lixo, tá? Esse produto, esse modelo não tem como ser reaproveitado, ele vai ser jogado fora, vai ser um lixo que vai ficar lá, que a gente não sabe quanto tempo demora para degradar. E a placa que nós pensamos em cima dele, se você for pensar, 80% dessa placa É lixo jogado, também. É lixo recortado, também, né? é recortado. E o que sobra lá, que é 30% dessa placa, 20% dessa É o que o placa, paciente compra. é o que o paciente compra. Então, o material que a gente usa lá, 90% do material é jogado fora no lixo, sem uma opção de ser reciclável, né? Até o plástico que sobra lá da prensa do alinhador, esse plástico ele não pode ser reciclado. Porque depois que ele foi termoplastificado, ele não é Ele reciclável perde, né? mais. Ele perde a propriedade dele, né? Exatamente. Então, se você for pensar em hoje em dia nas empresas tentando ser mais ecológicas, o alinhador está na contramão, né? E hoje tem, lógico, nova tecnologia lá, que são a resina que você imprime diretamente o alinhador, né? E aí a gente volta porque eu já falei aqui para você. Lembra que antigamente os ortodontistas eles testavam o aparelho e aí depois levavam para o mercado? Então não pensou nisso antes de criar, né? Não, e agora chegou essa resina nova que a gente não sabe como ela funciona também, que já é diferente dos alinhadores que a gente já está utilizando no mercado. Então, os alinhadores que a gente está utilizando no mercado, a gente já sabe como eles estão funcionando. A gente já tem um pouco mais de conhecimento, não sabe tudo ainda, mas já tem um conhecimento melhor. E agora estão chegando essas novas placas que a gente não tem conhecimento nenhum, a gente vai ter que começar a estudar elas do zero. Então cada material que chega é um começo. É um começo de novo. Então, se você lança um plástico novo, mais mole, mais elástico e tudo mais, você já tem que começar todos os estudos de novo, porque tudo que você testou nos outros plásticos... Você sabe que a gente não vai fazia os funcionar. guias de cirurgia com resina hack, né? Pó líquido ali. E a vida inteira que sobrava da resina, acendia a churrasqueira. Mas essa aí não queima. Já tentei queimar o modelo, não pega fogo direito. Não pega. Nem pra fazer churrasco. Não, Não dá. serve. Porque já terminava fazendo um triângulo ali, uma bolinha,
Estendia a churrasqueira sempre com hack. A vida inteira foi isso. Mas isso aí que o Vinícius falou, das grandes novidades que vem trazendo, né? E vem nesse fluxo contramão, que primeiro sai no mercado para depois a gente ver se realmente é bom ou não. Aí que é difícil fazer pesquisa com alinhador, né? Porque até você começar a fazer pesquisa, porque pesquisa não é uma coisa Não, simples, demorado, né? Você tem que fazer um projeto, você tem que estruturar, dependendo, você tem que ter uma aprovação de um comitê de ética, e aí você vai ter o tempo de realizar, de analisar, de rodar a estatística. Até você fazer tudo isso, às vezes a coisa já ficou ultrapassada. E já saiu do mercado. Então, é um lugar muito complicado. Se você for pensar que ainda tem uns 2 anos depois ainda para conseguir publicar o artigo, Exato. Na hora que sai mesmo... a hora que sai você já tá... Não, e hoje está muito mais rápido, né? Na iniciação científica aconteceu isso. Eu usei material de colagem para testar. Na hora de publicar, 2 deles já não estavam no mercado. Então. Tem uma época que isso aí foi muito rápido. Ainda Tudo é. bem. Ainda Né? hoje é. Mas foi muito rápido, assim, o que tinha de colagem, porque estava lançando. Eu acredito que o mercado ele tenha que fazer lançamentos constantes, certo? Então, às vezes, ele relança até com outra embalagem, outra Propriedade ali. aquele mesmo material que não mudou nada, mas ele precisa fazer um lançamento novo para ele ter um marketing, para ele conseguir rodar para os dentistas comprarem, né? Então, eu acredito que isso esteja dificultando muito pesquisa clínica hoje em dia, muito. E a questão da procura, né? Porque publicar é caro, né? Publicar é uma coisa cara, porque você toma, às vezes, seu tempo por 2, 3 anos ali, mesmo que você faça uma atividade paralela, é uma dedicação que você tem que estar, assim, vendo o paciente, tirando foto, juntando arquivo, pedindo exame, acompanhando, juntando o número ali para poder, no fim, mostrar alguma coisa para tentar fazer a diferença clínica, né? Eu sei que vocês também só pensam nisso, na questão de usar coisas que servem pro dia a dia, né? Vocês não pesquisam nada que é... Que não seja Porque tem isso também, aplicável, né? Tem muita pesquisa que fala assim, nossa, eu nem vou ler. Uhum. Exato. Mas eu acho que o mais triste das publicações são também o alcance delas, né? Então, tudo bem, temos as revistas grandes, revistas internacionais, mas aí a gente tem que pensar qual que é esse conteúdo e quem vai ler isso, né? Porque às vezes deixam de ser publicados em revistas nacionais, que são pesquisas que o clínico Ia usar, precisa né? ver, precisa saber, é ali que ele vai se atualizar, mas muitas vezes está perdido em alguma revista aí que ninguém nem sabe, que não tem acesso, né? Que às vezes é paga. Porque hoje pra gente estudar é muito difícil, né? Porque qual revista você vai ler? Por exemplo, eu tento baixar artigo de 4 revistas, dou uma olhada, às vezes não consigo ler tudo, porque às vezes dá mais de 10 artigos que eu separo por mês e deixo lá. Uma hora eu paro e olho, deixo no iPad, quando dá eu dou uma olhada. Mas não tem como, tem que ver, tipo, eu leio American Journal, Angle, né? Uhum. A American, a de cirurgia, e Jones, e a Cleft. Sim. Daí o que sai nas outras, às vezes eu não vejo. Só se chegar pra mim e alguém mandar e compartilhar, entendeu? Não dá pra E olha ver que muita você tem revista. acesso ao acervo USP, né? É. Então, você ainda tem um acesso privilegiado. Nós também, né? Que ainda somos alunos de lá. Então, nós temos um acesso Ah, daí diferenciado. você vai me visitar, então, quando você sair, que você vai poder ir lá ver. Então. Mas só que se você for pensar, as pessoas que estão fora dali da faculdade, eles não têm esse acesso. Não tem. Nem sabem acessar um PubMed, nem sabem por que teriam que acessar um PubMed para Ou procurar um site artigo. russo, né, pra ver. Então. Pode ensinar isso. É não. difícil. E Fora que tem que saber inglês, né? E não é todo mundo exatamente. que vai saber E a gente inglês. tem umas revistas, como a Bia tava falando, a Beatriz estava falando, uma Dental Press, a Orthoscience, Não, que ajuda são revistas muito. muito boas, que são em português, que você tem artigos muito bons, de altíssima qualidade. E a gente estava conversando agora na borda, estava conversando com o Piton, que é eu acredito que ele seja o editor-chefe hoje da Dental Press, da parte de ortodontia. E ele estava falando pra gente que algumas partes da revista, algumas colunas da revista, elas são retiradas porque ninguém menciona elas em artigo científico, Entendi. né? E se você for pegar essas colunas, é o que São mais colunas você tem maravilhosas. aplicação. Você consegue aplicar aquilo na sua clínica, você consegue pegar conhecimento novo. Que são as cartas, né? São as cartas. Que é a linguagem fácil, né? É. É justamente alguém com grande expertise traduzindo, né? Então, fazendo uma coluna ali para você usar na sua clínica, traduzindo um assunto difícil, mas como isso não Resumindo isso, entregando resumido, né? Sim. Mas como isso não tem citação, aí tem que ser cortado da revista. Né? Sabe que eu fiquei no Instagram? Eu pegava esses artigos novos, eu lia, fazia um resumo e publicava. Você olha os posts lá, é o que menos dá... Ninguém quer ler. Ninguém quer incrível. se É informar. o que menos deu acesso. Assim. A gente ficou mais de ano fazendo isso. Eu falei, vamos parar, porque eu vou ler, mas não vou pôr, porque fica lá um negócio jogado. E é muito contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tá numa fase que temos acesso a muita informação, também é difícil acessar informações boas. As pessoas querem fechar o olho e entrar, assim, receber
Osmose. É. Mas você sabe que falando disso que a Bia falou, né, de receber informação boa. Por isso que Bauru é tão conhecido, tá? Bauru, quando você pega aqui, que eu sou formado aqui Centrinho e USP, né? E eu sou muito focado no Dino Capellosa e no Dr. Elmar, que é da Preventiva. E se você for pegar o conhecimento que eles passam, é um protocolo muito bem estabelecido. Não tem espaço para você sair desse protocolo e procurar outra coisa, porque você sabe que aquilo ali vai dar muito certo, né? Então, quando entra um paciente com uma classe 2 na minha clínica, eu sei tudo que eu vou fazer nesse paciente. Aí, qualquer idade que ele entrar, você já sabe a gaveta que você vai abrir para pegar a ferramenta, né? É um conteúdo muito bem explicado, né? E mesmo quando a gente fala em alinhador, não mudou isso, né, Zé? Há muitos anos a gente... Sim, o diagnóstico é o mesmo, com ou sem alinhador. Exatamente. Né? O protocolo em 2 fases. Se você trata ortopédico e esquelético antes e depois você vai para o alinhador, perfeito, entendeu? Porque se você tratou o esquelético e o ortopédico do paciente antes, para alinhador vai ser muito fácil de resolver o problema do paciente daqui para frente, entendeu? Então, eu acredito que essa formação básica, você ter uma formação básica muito boa, é o essencial. Né? E aí depois você vai lá e se espelha. Agora que eu sei o básico, eu vou querer aprender um pouco de alinhador, ótimo. Vou querer colocar um mini implante, ótimo. Mas eu não posso esquecer do básico. Porque justamente, igual o Vinícius estava falando, sobre os cursos aqui em Bauru, né? Porque Bauru é tão conhecido. Porque todos os cursos, né? Além de ter profissionais muito bons e muito experientes, não são apenas profissionais experientes, são profissionais que também são pautados em evidência. Sim. Que às vezes você sai aqui de Bauru, você sai do estado, ou até aqui dentro do estado de São Paulo. Todos os lugares tem curso que é só pautado na experiência, né? Não tem muita evidência, embasamento científico. Sim. E você não sabe para onde você está indo, né? Você não sabe se você pode confiar, se você não pode confiar. Então, eu acredito que essa formação básica seja muito importante, muito importante. Por isso que você começou com a preventiva, né? Você fez mais de 2 anos de preventiva? Fiz os 2 anos. Fez 2 anos de preventiva e isso dá uma base muito grande, né, para os alunos. E eu vejo que falta isso bastante, até nos ortodontistas que vêm pedir casos pra gente. Mas assim, não tem como descrever o quanto era rico isso. Sim. A preventiva era a cada 15 dias, né? Sim. Era quinta, sexta e sábado de manhã. Uhum. E às vezes, minha clínica às vezes foi sábado à tarde, mas era clínica de manhã, então às vezes podia ir um período ou ir os 2. Mas era muito rico de aula. Sim. Mas é que nem a polêmica da aula de cefalometria, né? Porque hoje em dia, lógico, não é como antigamente, que tudo era traçado na cefalometria e o que desse de valor a gente seguia a risca e fazia o que tinha que fazer, né? Hoje em dia a gente tem toda a análise facial e tudo mais. E hoje em dia a gente também tem a facilidade dos centros radiológicos fazerem a cefalometria pra gente. Sim. Mas mesmo tendo toda essa facilidade, a cefalometria, ela não perde seu significado, né? O ortodontista, ele tem que ter o conhecimento dos pontos, de analisar e tudo. Então, eu vejo que só por ter essa facilidade, ao invés das pessoas acharem legal e aproveitarem, terem o conhecimento e usarem da maneira que tem que ser feito, eles falam, não vou precisar disso, corta. E muitas vezes... Tira da grade, né? Novos ortodontistas não veem a importância e não sabem interpretar uma teleradiografia, que é rica em detalhes. Tudo bem, não é só a cefalometria, mas para você enxergar bem uma teleradiografia, você tem que saber de cefalometria. Sim. Né? O que a angulação tá dando, o que isso demonstra, o que isso quer dizer, né? Mesmo que você não saiba os valores, mas você saber olhar uma tele e analisar o que tem de certo e errado ali, o que você precisa melhorar, o que não precisa melhorar. Saber até para onde você olha. Exatamente. Porque às vezes você vai só olhar ali, pode olhar o dia inteiro. Isso mudou mesmo, o pessoal tá encurtando. Tanto é que vocês veem uma coisa que eu vi que aconteceu que foi muito triste, que acho que eu gostei muito da preventiva, mas o que foi muito rico para mim foi fazer o batô, na época preparatório. Eu cheguei a assistir 2 vezes esse preparatório que o Dr. Dino tinha. Era muito volume de conteúdo, porque já era uma coisa um pouco mais avançada, né? O preventiva era quem tava do zero saindo ali. Sim. E o pessoal começou a não ter aderência por causa disso. Sim. Por causa da dificuldade, porque não é fácil aprender. Não é fácil aprender. E você sabe que quando eu comecei a especialização com o Dr. Dino, eu já tinha feito preventiva no Centrinho e já tinha feito o curso de preventiva do Dr. Elmar, né? Que hoje nós fazemos lá na PCD. E quando eu entrei na especialização com o Dr. Dino, não teve já o batô. E quando eu comecei as primeiras aulas do Dr. Dino, eu ficava perdido. Eu achava Falando muito rápido difícil. pra caramba e... Eu achava muito complexo, porque era uma mecânica totalmente nova, era uma prescrição totalmente diferente, e era complicado, né? E depois que você começa a aprender, pegar os protocolos, entender o que ele tá falando, entender o diagnóstico é muito importante, né? E o que eu vejo é que falta isso, o diagnóstico, as pessoas não sabem fazer diagnóstico. Aonde que tá o problema desse paciente?
O que você vai resolver nesse paciente? O que você não vai resolver nesse paciente? Precisa primeiro corrigir uma classe 2, precisa primeiro corrigir a classe 3, e depois você vai pensar em uma linha 2. Então, falta diagnóstico, falta plano de tratamento. É um problema da ortodontia, por isso que ela se mantém nos alinhadores. Exatamente. E a PCD é legal lá, né? É muito bom, a estrutura deles gosto da é turma toda lá. fantástica. Eles nos receberam muito bem, né? A Profis encerrou o funcionamento, né? E nós precisávamos de um lugar maior para receber a Preventiva. A Preventiva é um curso que completou 40 anos esse ano. E eu assumi a coordenação do curso esse ano também, durante o aniversário de 40 anos. E nós nos mudamos para a PCD, eles nos receberam de braços abertos. A equipe deles nos recebeu muito bem, a diretora... Eu fiz especialização de implante lá com o Paulo. Ah, é? É, já era lá. Legal. A diretora hoje é a Fabiane Bastazini, tenho a chance de trabalhar na clínica dela também. Tá montando uma estrutura muito boa para cursos lá e vai aumentar, agora eles vão fazer uma reforma para melhorar. Então, eu acredito que lá seja um lugar muito, muito interessante. E é muito tradicional em Bauru ali o lugar. Sim. Faz muito tempo que tem curso bom ali. É que se abriu muito curso, lá também caiu nessa de espalhar um pouco e agora eles estão tentando organizar de novo, acho, né? Eu acredito que a pandemia, né, Zezinho? Eu acho que a pandemia atrapalhou todo mundo, né? Porque os cursos estavam indo todo mundo bem e aí chegou essa pandemia que matou todo mundo, porque você não podia ter paciente de curso. Então os pacientes foram não tinha todos clínica, embora, né? Não tinha clínica. Os alunos não conseguiam vir para Bauru. Bauru ainda continua sendo um local difícil de chegar, o aeroporto tá longe, não tá tendo voo para cá, então tá difícil de chegar em Bauru. Então, eu acho que a pandemia deu uma dificultada nas coisas, né? E essa estrutura de curso, o Bauru sempre foi, acho que sempre vai ser uma referência, porque muita gente passou aqui. Sim. Mas acontece aquilo, né? Muito tempo, imagina, Preventiva, 40 anos de curso. Quanta gente boa já não saiu daqui, foi pro lugar, virou referência, abriu outro curso em outra cidade. Sim. Acho que isso aconteceu. Daí Bauru não facilitou a chegada aqui, daí fica difícil mesmo. A geografia não facilita. Eu acho que o mais interessante, né? Eu sou suspeito, obviamente, tenho um vínculo aí com a empresa, né? Com a Preventiva. Mas eu acho muito legal da Preventiva o acompanhamento, né? Se você for pensar que os alunos que vieram para cá vieram aqui já pelo protocolo bem estabelecido, pelo Omar conseguir mostrar para eles que aquele protocolo é durável, né? Você consegue tratar esses pacientes e durante 10, 15, 20 anos esse protocolo ainda se mantém, o que você conseguiu de ganho ali se mantém. Hoje nós temos 40 anos de acompanhamento desses pacientes, né? Então, temos um protocolo muito bem estabelecido, casos que não acabam mais. Se eu quiser, eu posso dar uma aula sobre padrão 2 diferente a cada dia. E eu ainda não, meu material não vai acabar. Então, é uma riqueza de material que a Preventiva tem, que eu acho que é uma coisa que vale a pena você passar por isso, Não, entendeu? Nunca pode acabar. Nunca pode acabar, E nós estamos na clínica, eu já estou na clínica da Preventiva há 6 anos. A Bia já está há 3 anos, Bia? A Bia, 3 anos. E nós, assim, o que eu vejo, toda clínica que eu entro lá, eu aprendo uma coisa nova. Eu sou um professor e toda clínica que eu estou lá, eu aprendo coisa nova, eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu às vezes fico olhando para a cara do aluno e às vezes o aluno olha para minha cara e naquele momento a gente não sabe o que fazer naquele paciente, porque tem algum problema ali que aconteceu, alguma coisa nova, alguma coisa que a gente vai ter que pensar, alguma estrutura, algum aparelho novo que a gente vai ter que colocar naquele paciente. Então, todo dia é um aprendizado novo, né? E nossa clínica particular é assim. Também, todo dia é um aprendizado. É isso que torna rico, né? Ainda mais ter o protético lá com a gente para trocar uma ideia direta. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E eu vivo em laboratório, né? Você sabe, né? Que no centrinho eu fico com o Wagner e Clorival lá todo dia, fico lá. Eu falo mas tem que ser, a gente pra tem ver. que ter uma boa comunicação, né? Eles têm muita visão e uma visão diferente da nossa. Então, às vezes, eles dão muitas sugestões que facilitam a nossa vida e que nós nunca tínhamos pensado, né? E aí... Porque quem é de laboratório, eles fazem coisas assim que fazem chover no aparelho, né? Sim. Eu já vi técnico bandando o dente, moldando modelo digital e fazendo aparelho em cima do modelo de gesso, duplicando. Opa. Daí o dentista fala, não, meu fluxo é digital. Daí o protético molda a impressão e faz de gesso para fazer normal. Na verdade, os modelos impressos, você não consegue fazer solda neles. Não dá. Então, na verdade, o fluxo solda digital laser. só existe quem tem solda laser. Então não dá. Então muita gente fala que faz, mas assim, é igual falar que clareamento é a laser. Assim. É a luz lá que faz, exatamente. Mas... E sobre o curso da Preventiva, que é super interessante, né? Por mais que tá há 40 anos e que tem toda essa estrutura com histórico, né? E experiência, também está sempre se atualizando. Então, hoje em dia, nós temos uma aluna, a Débora, que é uma aluna muito especial, e ela é professora também.
ela fez aula no início, ela foi aluna da preventiva no início do curso com o doutor Omar, ela foi aluna do professor Omar. Ela voltou hoje com os 40 anos de curso, porque ela queria saber tudo que tinha de novo, o que tinha mudado, e ela ama o curso, né? Ela é Pô, deve ser muito legal isso, né? É que e pouca gente muito vem, né? Muito legal. pouca gente vem, né? Pouca gente Muito vê. legal, porque é outro curso, né? Por mais que seguem as bases, né, as evidências, porém é atualizado, né? É. Mas vocês não têm isso, né? É uma coisa que às vezes eu sinto falta de. Por exemplo, no curso de implante lá que a gente fez, foi tão rico durante a época, eu sei que vai lançando coisa nova, era fazer tipo, sei lá, um ano a cada 2 anos, dois dias de atualização para esses alunos, sabe? Alguma coisa assim. Nós assumimos o curso tem 1 ano, né? Isso era uma coisa legal, não é, Vini? Sim, é muito interessante. É uma coisa que nós pensamos, né? Nós pensamos isso mais pra frente, mas como assumimos o curso agora, já mudamos de lugar, já foi muita mudança. Já tá pesado E para tudo isso, curso, né? para curso isso não é bom você ficar mudando muita coisa muito ao mesmo tempo, É. certo? Então, mais pra frente a gente vai lançar coisas novas. Porque vocês têm esse cadastro das pessoas, né? E fazer uma atualização. Sim. E tem muitos, esses ortodontistas que já são muito atualizados, são profissionais diferenciados, às vezes eles não vão querer fazer um ano inteiro de curso, né? É, não quer parar de novo, Fica né? complicado. Então, poucos dias aí seria assim a receita boa, né? Sim. Mas E vocês hoje não nós sabem. estamos trazendo. O curso de TM do Conte que eu fiz também, a especialização, eles estão fazendo isso, uma atualização de 2 dias, por exemplo, a cada 1 ano, 2 anos ali. Sim. Eu não consegui Isso é esse ano, mas é muito legal. Você vai, pega o que é novo, né? Aham, ainda mais ETM que tá atualizando. a qualquer momento. Reencontra o pessoal e segue, né? Então é fácil parar 2 dias. Sim. E, por exemplo, agora no curso nós trouxemos várias coisas novas, né? Nós trouxemos os alinhadores que não existia no curso antes, né? Alinhadores é um assunto extremamente novo, ainda mais em crianças, né? Você faz praticamente dentro de casa, né, Vini? Sim. Também tem que ter, né? É. Não podia não ter, né? Podia E deixar de lado. trouxemos também mini implantes, né? Porque como a gente acabou de comentar, né? Os mini implantes é uma coisa nova. E querendo ou não, mesmo quem está começando agora na ortodontia, tem que saber dessa opção. Nossa, eu pus certo? muito mini implante pro Dr. Omar. Sim, Quando começou, ele, não, vamos achar um. Eu lembro que era da Conexão ainda que usava. sim. Não tinha da Neodem, não tinha muita marca. Era da Conexão que vendia. E aí ele começou a pôr, só que é assim, né? Não é de um, né? Começa, não, então vamos pôr. Pôs em tudo da coisa que deu. Eu tava conversando esses dias com o pessoal da família e eles estavam falando, né? Se o Dr. Omar já expandia todo mundo, né? Eu passei, era aquela brincadeira que a gente sempre fala. Sentou, sorriu, a boca expandiu, né? Imagina ele com o MARP. Ele expandiria pessoal até 60, Não, 70 anos. O paciente entrou na clínica dele, ele ia colocar um expansor. Seja ele apoiado em 4, 2 mini parafusos, né? Ou expansão normal, né? Não, Então, fazia muita coisa. Nossa, aquela ideia de tirar o caninho de leite, tratar o canal, pôr de Nossa. volta para anquilosar e expandir. Imagina hoje com o MARP, né? Hoje você não precisa mais fazer isso, né? Com os mini implantes. E ele tem inúmeros casos dessas anquiloses que ele fazia em paciente, né? Então, Eu não fiz todos, mas eu fiz uma grande maioria dessas cirurgias, porque tinha que ser muito rápido. É. Então era tipo você com o aparelho já pronto, você já ia deixando tudo prontinho, assim, ó. As quantidades de cimento que ia colocar, as bolinhas de. Não, mas não era resina, era outro nome. Que juntava os dois lá. Concise. Nossa. Era um. A resina era química, então você juntava dois, então você deixava as duas bolinhas assim, Aham. para poder colocar, a bolinha para pegar o álcool, para dar o acabamento, e o esmalte para dar a resina. E daí tirava o dente, já perfurava na palatina, passava, já ia com uma lima 80, limpava lá, jogava o cimento, tampava com IRM, né? Então eram várias coisinhas que fazia rápido assim, voltava na boca, punha o rasgo, dava a sutura e ia embora. nossa, muito legal. Tinha que ser muito rápido, assim, ó. Mas é evolução, né? E hoje nós temos mini parafusos. E por isso que a gente achou, nós achamos essencial, né? Existem alunos lá do curso que são odontopediatras, que não são ortodontistas, né? E mesmo assim nós achamos importante mostrar para eles como que é um mini parafuso, como coloca, como que é a instalação, as opções de aparelhos que eles têm. E porque tudo isso agora é uma realidade, né? Porque se Então, eles saem do curso e aí na rotina deles aparece um colega que também é odontopediatra ou ortodontista que trabalha com criança, né? E aí vai falar que vai colocar um expansor híbrido, talvez porque falta ancoragem, né? Tá tendo muita perda de dente descido, não tem onde ancorar, vamos colocar um híbrido. E aí a pessoa não tem nenhum conhecimento de mini implante. Colocar, né? Acabou de fazer o curso, como que fica, né? Então, Parece que fez um curso deficiente, às vezes, né? sim, exatamente. Faltaria informações, né? o básico da ortodontia tem que ter. Tem que ter. E hoje o básico é muita coisa, né? O básico é cada vez mais estendido, O né? básico hoje é cada vez mais complexo de
Sim. Porque é duro isso daí. Muita gente assim, eu aprendi a colocar MARP, daí a pessoa começa a ver MARP em todo lugar. Não, não precisa para todo lugar. E aí, mini implante, mesma coisa. Não, às vezes não precisa pôr mini implante em todo mundo. Sim. Exatamente. Tem as Quando indicações quando a certas. gente aprende as coisas novas, a gente quer pôr em todo mundo, porque você quer usar. Principalmente se você comprei um motor para pôr para instalar o mini implante, você fala, não, eu quero usar isso aí, porque o maior investimento aqui, eu não vou vender isso para ninguém. Sim, com Então certeza. acaba sendo isso. É. Acaba que tudo que você aprende novo, normal, você quer aplicar, né? Não tem jeito. Mas o importante é isso, sempre manter a base, né? O que eu sempre falo, lá no curso a gente nós mantivemos a base, então Que você isso não vai aprende um mudar, rasgo, isso não vai mudar, né? nunca vai mudar, né? É o que eu falo, estávamos conversando também esses dias de criar aparelhos novos, né? Muito difícil, porque hoje já tem toda a tecnologia, tudo pensado já, né? Então tudo que vem de novo é uma variação do que já existe. Então às vezes você põe um braço ali, um braço aqui, empurra um dente aqui, empurra Porque um já dente se ali. testou esse calibre de fio, resina, o jeito de colocar. Exato. Então hoje é muito difícil, a não ser que venha um material muito maluco, muito diferente, igual o alinhador. Então, chegou o alinhador, um material muito diferente, uma proposta totalmente diferente, e aí sim, aí é um aparelho novo. Mas hoje em dia é muito difícil. Quando eles conseguirem imprimir o aparelho, talvez mude alguma coisa. Talvez sim, sim. É verdade. Né? Já tem lugar fazendo alguma coisa assim? Mas não deixa de ser a tecnologia fazendo o que a gente já sabe, né? Na verdade, só tá mudando só que é a o mesmo tecnologia de princípio. confecção. Mas, por exemplo, mudar o jeito de fazer um expansor, não vai mudar. Não vai. É muito difícil de mudar, porque aquilo é muito artesanal. Sim. E você vê, por exemplo, eu sou suspeito, né? Eu sou apaixonado pelos nossos protéticos aqui de Bauru. Porque eles são muito bons. Não, Eles sim. têm uma capacidade extrema de fazer uns aparelhos. Todo mundo que eu conheço aqui faz serviço pra fora até hoje. Sim. Exatamente. E quando você vê uma solda laser, não fica tão delicado, tão bonito, tão perfeito como ficam os aparelhos quando eles fazem aqui pra nós. Não, Né? vira e mexe, eu falo assim, nossa, por que instalou o McNamara? Aham. Né? Tinha necessidade, né? Porque quem já tirou aquilo lá sabe o que é tirar o McNamara, que é um expansor que vai em cima da oclusal, um monte de resina, passando escova direito. Na hora que você tira para limpar, limpa um pouco, volta à tarde para fazer outra parte para terminar de tirar o cimento. 5 horas pra remover E daí eu vejo e falo assim, meu laboratório só faz assim, Sim. É. por conta disso. E é mais fácil mesmo de fazer, né? Sim. Mas na hora que você vê que tá com uma McNamara, você fala assim, nossa, por que você pôs esse aparelho? Eu brinco que o McNamara é quando você não sabe fazer bandagem. Não sabe fazer bandagem, você põe McNamara para evitar que você tenha que bandar um paciente, né? Mas a lesão ali para ele, para o paciente, a questão de higiene é terrível. Não é né? legal, Mas não é até legal, para não. dentista, né? Pra instalar, pra remover. Não, o tempo de cadeira seu é. Imagina, muito sei mais lá, fácil aprender a bandar, né? É mais fácil para ele a bandagem. ou compra uma caixinha de banda, né? Sim. Nem que for uma. Convido vocês a fazer o curso de ortodontia preventiva, que vocês vão aprender a bandar. Banda. É verdade. E dá banda até no modelo, se for o caso, mas faz um aparelho legal, sim. né? Os protéticos fazem isso hoje em dia. Hoje em dia eu tenho visto muito. Não é indicado, né? Não é indicado às vezes, mas eu sei que dá pra. É mais fácil fazer do que pôr um aparelho daquele que não dá pra limpar a boca. Sim, No fluxo mas digital acaba acontecendo. exato, se você for pegar os nossos protéticos que são bons, você manda pra ele. Vamos supor, o que eu tenho feito bastante em paciente que não gosta de moldagem e tudo mais. Eu separo os pacientes, Escaneia separado. espera uns 2, 3 dias, ele vai pro centro de radiologia, tira a borrachinha, escaneia e manda pro protético o modelo impresso. E aí o protético confecciona pra mim, eu não bando, não faço nada, o protético Ele faz mesmo tudo. escolhe a banda. Aí quem tem a solda laser faz em cima do próprio Modelo, né? modelo impresso. E quem não tem vai duplicar o modelo, né? E fazer em cima do gesso. Pra você é ótimo, porque você só vai separar o paciente e aí você vai ver ele só no dia da instalação de E novo. você ainda pode pular a parte de bandagem e moldagem, que às vezes é um isso. empecilho pro paciente. É um atendimento a menos. Dois a três atendimentos a menos. É uma É uma interessante, conta né? boa, né? É uma Menos conta boa. traumático pro paciente. E menos traumático para o paciente. Porque pra quem tem consultório é igual um carro andando, assim, andou, tá gastando, né? Sim, exatamente. Então você poderia estar fazendo outra coisa ou usar esse tempo para outra coisa e o paciente também não fica perdendo hora clínica aqui. Exatamente. Poupar tempo. E é o que nós falamos também da questão de maturidade, né? Às vezes a criança com 5 anos que a gente conseguia moldar antes, hoje em dia você passa um Mais sufoco na difícil, sua né? clínica, né? E aí você vai perder um tempo muito grande que você não tinha marcado para aquela paciente e aí você vai ter um problema na sua clínica, certo? Então, o fluxo digital, ele é muito legal, né? Muito Facilita legal. muito. Eu falei brincando naquela hora que assim, no começo eu achei que ia tentar fazer tudo aqui no consultório, mas eu vi que para quem trabalha e tá na correria, é mais difícil você ter tudo no seu consultório, porque ou você tem que ter uma pessoa para cada coisa para mexer, ou é mais fácil terceirizar. Eu passei por isso na impressora, depois você já me ajudou um tempão, a gente fez os guias junto,
Mas assim, eu colocava pra imprimir, ia embora, ficava esperando, será que deu certo? Quase que eu pus uma câmera na impressora pra ver se parava no meio. Daí de manhã vim aqui pra ver, daí não deu certo, limpa e põe tudo de novo. Eu falei assim, não, eu acho que esse processo é legal, mas se eu não fizer isso, mas quanto custa mais? Faz a conta, compensa pagar alguém pra fazer do que Exatamente. você fazer. E muita gente tava ensinando a fazer alinhador, né? Muita gente Sim. ensina a fazer o caseiro, eu acho que no peso, depende da pessoa, vale a pena, mas dá trabalho, né? Eu acho que não compensa ter uma clínica no consultório hoje. Por maior que seja a sua estrutura no Né? consultório, é um trabalho muito grande para um retorno muito baixo, entendeu? Para você ter uma diferença de retorno muito Você fala pequena. assim, que você ganha na hora ali, é melhor pagar alguém pra fazer, né? Exatamente. E outra coisa, querendo ou não, tudo bem, eu contratei uma funcionária para mexer na minha impressora, tá? Obviamente, eu tenho a empresa, então eu tenho vários funcionários para trabalhar comigo. E várias impressoras também. E várias Porque quem tem impressoras. consultório, ele tem uma, né? Não vai ter um monte, né? Exato. Se dá problema, se você só tem uma e dá problema nenhuma, acabou pra você. Você fechou seu negócio, É. certo? E eu que tenho várias, se dá problema nenhuma, eu que tenho que ir lá resolver. Entendeu? Por mais que você tenha um funcionário lá, a impressora é sua, entendeu? Você não vai deixar na mão dela uma responsabilidade tão cara que é uma impressora, entendeu? Por mais que hoje tenha umas impressoras mais em conta, mesmo assim, você não vai deixar aquele equipamento na mão de outra pessoa que você não Mas, sabe mas as grandes que vocês usam não é barato ainda, né? Ainda não. Não Ainda tem. não. Não tem Ficou como. barato você ter uma pequena, um negocinho simples Sim. ali, mas no fluxo de fazer alinhador, É. essas daí não dão conta, né? Não tem Exato. como. E outra coisa, daí vamos supor, você tem uma grande lá, quebrou, uma das que você tem. Você precisa, ela tá no seu fluxo de trabalho. Ela precisa voltar a trabalhar, entendeu? Tem que arrumar. Tem que arrumar. É um período inteiro que eu perco, um dia inteiro que eu perco ali. Entendeu? Então, mesmo eu que tenho uma empresa, que tem uma estrutura, que já tem pessoas para fazer isso para mim, quando dá problema, eu que tenho que resolver. Chora igual. Exatamente. Então, às vezes, eu não tenho um período durante o dia, eu tenho que passar a noite trabalhando e fazendo isso, entendeu? Não é fácil, não. Não é fácil. Então, hoje, antes eu acreditava mais em ter o fluxo de ter a impressora 3D na sua clínica. Hoje, até porque eu já dei treinamento em várias clínicas e eu vejo assim que no começo todo mundo se empolga porque é legal e aprender uma impressão 3D e tudo mais. Passou de 2 meses, o negócio vira e a impressora fica de lado. Porque toma muito tempo, né? Toma. Você tem que E ficar começa, mais- Bia, eu acho que a impressora, se você não for aquela pessoa que gosta de limpeza, na hora que você vê, a impressora tá um caco de sujeira. Mas mesmo se você gosta. E ainda mais com o alinhador. Já tem a dificuldade da impressora. Suja, né? Porque suja É muito. impossível. A resina mela muito. Mela Na tudo. hora que você esqueceu, você relou a mão onde não era pra relar e fica melado. E além da dificuldade da impressora, imagina, aí você tem vários modelos, aí você vai colocar a placa, estampar a placa em cada modelo, aí você tem que registrar a placa para não perder qual é o jogo da placa, né? sim. Segundo, terceiro, né? Embalar. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. É Muita coisa. Recortar bem, senão depois você perde tempo no seu atendimento. Sim. Tem que estar na vontade mesmo. Tem que ter muita vontade. Né? Tem que ter uma equipe muito boa. Mas impressora é suja, viu? Impressora não tem jeito, porque a resina não tem santo que tire ela de lugar nenhum. Nem, usa álcool isopropílico, que é 98%, 99% de álcool. Não adianta. Se ela grudou e ponto final, nunca mais vai sair. Mela tudo. Mela tudo. Então é difícil. Hoje em dia eu não sei se eu acredito que tenha uma vantagem de ter eu só, um fluxo desse eu na só acabei clínica. comprando aqui, a gente comprou em sociedade ainda, porque em 2016 não tinha. E vinha de Brasília pra cá, daí tinha que. Brasília não é São Paulo. São Paulo é rápido um Sedex. Brasília já não é tanto. E parou o avião de vir direto Bauru pra cá, Brasília Bauru, então também enrolou. Daí que não tinha o que fazer. Sim. Então, por aqueles, acho que uns 3, 4 anos ali que a gente usou, valeu a pena porque tinha. Não tinha outra Não tinha outra opção. opção, Quando- E isso a gente tá falando também na Horto e na Buco. Ali, É, né? Não sim. estamos nem falando de outras áreas. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar agora com o pessoal da dentística lá da FOB, da USP, e o problema acaba sendo o mesmo, né? Porque você precisa de uma fidelidade muito grande ali para você imprimir um provisório ou alguma coisa ali. Então, eu acho que, assim, não vejo ainda uma razão para você ter isso na sua clínica, porque demora muito. Para você fazer um provisório numa clínica, você vai ficar, sei lá, alguém que tem experiência, vai ser o quê? 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ele vai fazer um provisório. E para imprimir um modelo, é 3 horas, entendeu? Então, às vezes, é mais rápido ele fazer o provisório ali rapidinho na boca do paciente do que ele ficar 3 horas numa impressão, Olhando. que ainda não vai ser o final, porque ele ainda vai ter que usar uma silicona ali para reproduzir aquilo ali na boca do paciente. Muito trabalho para pouca vantagem, eu acho. Eu acho que tem que fazer essa conta sempre. Mas eu acho que Sim. quanto mais a gente usa gente boa para fazer alguma coisa, o seu serviço sai melhor. Sim.
Você é bom no diagnóstico, você é boa de atender, você não tem que perder tempo nisso daí, por exemplo. Eu acho que não é. Eu já me vejo assim. E daí, quando você tem filho, aí você compra a hora com o filho. Aham. Ah, é tanto, vou deixar de ganhar tanto para pagar a pessoa. Ah, mas eu tô em casa mais cedo e aproveito mais minha família. Com certeza. Com certeza. Não tem, é uma conta que tem que fazer toda hora. Não só isso, né? Hoje em dia a gente perdeu o doutor Guilherme lá na faculdade, né? O doutor Omar também parou de trabalhar. E a gente, principalmente, eu penso muito isso, né? Será que a gente tá vivendo mesmo ou a gente só tá trabalhando, né, Zé? Então a gente tem que pensar realmente se vale a pena se matar desse jeito que a gente se mata para trabalhar. Até que ponto você vai ficar assim? Até que ponto você vai passar madrugada e madrugada e madrugada montando aula e trabalhando e tudo mais? E até que ponto você vai curtir sua vida também, curtir seus amigos, não só os filhos, né? Mas curtir seus amigos, Sim. viver a Seu sua tempo, vida, né? né? É. E eu acredito que depois que o Dr. Guilherme faleceu, para mim foi uma explosão muito grande. Porque eu estava durante o meu mestrado, eu integrei no mestrado, eu vivia para minha pesquisa, eu vivia para o mestrado, eu trabalhava 20 horas por dia para o mestrado, e eu deixei de viver. Não saía mais, não fazia mais nada. Não aproveitou nada. Não aproveitei nada. E aí o Dr. Guilherme faleceu, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí eu comecei a sair de novo, comecei a ver meus amigos, comecei a me socializar. E para mim isso foi importante porque agora eu tô muito mais tranquilo do que eu tava na época, Agora né? você tem uma vida. Eu tenho uma Responde o vida WhatsApp fora no dali. dia, né, Vini? Agora Sim, responde no mesmo dia, eu né? respondo no mesmo dia as pessoas. Tá melhor mesmo, vou falar com você. E mesmo estando trabalhando bastante, que hoje eu tô trabalhando muito, eu tô dando muita aula, e mesmo assim eu tô conseguindo viver minha vida. E curtir, conhecer. Agora eu fui pro Paraguai, dar aula no Paraguai. Eu tive uma experiência super legal, conheci a cidade. E eu acho que essa que é o O ponto. pessoal recebe bem brasileiro lá, né? Muito bem, muito bem. O Gustavo Sécola que dá aula lá, ele sempre fala de ir lá. Eu acho que é legal o passeio também, né? Você ir para outro país, ou conhecer um lugar novo, Uma isso cultura diferente. isso é né? legal. Compra alguma coisa fora quando viaja, então sempre é legal conhecer outro lugar, almoçar em outro lugar, né? Sim, nem que seja o chocolate da Lindt, né? Qualquer coisa já. Mas quando você vai para outro lugar dar aula, assim, é bem recebido, isso é prazeroso, porque você vê o resultado, mais do que às vezes em Bauru, né? Bauru todo mundo te conhece, às vezes não é igualzinho Sim. a recepção, né? E outra coisa, aqui em Bauru nós estamos acostumados a ver pessoas muito grandes, né? Eu saio aqui na rua, às vezes passo de carro na frente do Dino Capelosa, ele tá na frente da casa dele ali, a gente cumprimenta ele, a professora Daniela Garibe também, a gente tem um acesso muito fácil a E ela. na faculdade você vê todo mundo ali ao vivo, né? Exatamente. Quando a gente vai em congresso igual a BOR, você vê formando fila de 1 hora para tirar foto com a professora Daniela, você vira e fala, nossa, eu sei onde ela mora, né? Então em Bauru parece que a sua importância, ortodôntica que é muito pequena. Mas não e aí você não. sai lá fora e você vê que as pessoas valorizam o seu trabalho, é muito, muito legal, agradável. Não, tem que aproveitar isso. Sim. E você, Bia, tá agora dividida com o consultório e o estudo, né? Exatamente. Agora eu tô. Mas você sabe que sua dúvida foi bem resolvida, né? Minha dúvida? Na dúvida você tá fazendo tudo junto, né? Não deixou ninguém de lado, Não né? é fácil. Mas pelo menos a gente faz, né? A gente envolve, a gente abraça tudo. Né, meu? Será que eu vou fazer doutorado agora? Será que eu espero? Não, já faz tudo junto. É doutorado, consultório, Aproveita, né? vai dar aula. Teve que aproveitar, né? A gente tá com a Dani Garibe. Mas sabe o negócio, Bia? Bia? Eu acho que eu pensei isso quando eu fui escolher. E acho que todo mundo que tem a chance, ninguém deixa passar nenhuma chance que aparece, sabe? Não é legal. Não é legal. E eu acho que assim, se você faz, é porque você tem a dúvida, né? Então É. você prefere ficar com a dúvida de se eu tivesse De feito tentar fazer, né? ou fazer, né? Porque se eu não tivesse optado por entrar no doutorado, eu sempre teria dúvida, né? E eu acho que a questão não é só o tempo, né? Quantos anos você tem, se você vai fazer direto do mestrado ou não, mas é sua vontade, né? Então, às vezes, se você amadureceu e tá com vontade e quer fazer, volte e faça. Ou então, se você tem vontade de continuar, faça, né? Então, os dois vão ter prós e contras, né? Um com mais experiência, outro talvez com mais energia. Sim. Mas, Bia, quando você para e volta, essa volta é mais demorada. Acontece uma coisa com todo mundo, se você se dedica às duas coisas, vai acabar as duas coisas bem e vai seguir sua vida. Você vai pro consultório, você vai... Ah, mas meu consultório não tá indo bem. Mas se você fica só lá, ele vai andar mais, porque você vai estar lá. Você vai ter mais retorno Você vai ter financeiro. tempo pra ele, né? Então você vai ter que conseguir visitar mais gente, pegar mais indicador. Você vai fazer isso andar, daí você fala assim, nossa, agora eu tô ganhando o dinheiro que eu queria e não quero parar com isso e voltar para trás, sabe? Mas eu queria um pouquinho mais, né? Entendeu? Aprender mais, queria viver essa experiência, né? E às Então, vezes se não dá. faz embora. Eu saí sem fazer, depois para voltar a fazer o mestrado foi 6 anos.
né? Sabe, vou dar um tempo e volto. Demora, daí nasce filho, daí você assume compromisso, daí você tá ganhando dinheiro, você tá indo em um monte de lugar, daí você fala assim, nossa, eu vou ter que parar com alguém, quem que eu vou deixar na mão? Se já é difícil agora, né? Né? E daí quando a gente fala assim, pagar o preço é fazer isso, fazer alguma coisa sem acreditar. Sim. É quando você não... Por quê? Eu lembro certinho de quando eu fui começar a aprender a extrair terceiro molar, eu tinha muita dificuldade de fazer. Muita dificuldade. E ortognática, então, era um negócio em anos-luz para poder chegar a fazer uma cirurgia sozinho, né? É fácil ver alguém fazendo, que tem qualquer coisa que alguém fazendo tem habilidade, você olhar e fala, nossa, isso é fácil. Mas na hora que você pega, vou fazer, às vezes não é tão fácil assim, né? E eu lembro de terceiro molar foi isso, que eu não sabia fazer e todo mundo no começo é difícil, porque você trabalha num lugar pequeno, você não consegue ver. E assim, irmão, eu tenho que aprender isso. Eu tenho que aprender isso. E é um dia atrás do outro. E acho que pagar o preço é isso, é fazer uma coisa sem saber o que vai acontecer, mas tendo boa intenção Esperança, né? de esperança, né? Não tem outro jeito. Todo mundo fez isso. Exatamente. Arriscou o tempo e... Então tem que fazer assim mesmo. Teve um dia que nós chegamos na pós-graduação e que tava todo mundo em um clima mais... tava todo mundo meio cansado, meio exausto, assim. Pra uma Acontece, né? Acontece isso sempre com todo mundo tem seus momentos mais down. E a professora Daniela Garibe, eu lembro desse dia, assim como se fosse ontem. Ela entrou na sala e ela sentiu o clima. Ela sentiu que tava todo mundo muito para baixo, né? Desanimado. Ela entrou na sala quieta, foi lá pra frente da sala, deu um tapão na mesa assim, né? Mostrando que ela chegou e falou pra gente: fiquem tranquilos que o bem sempre vence, né? Ela falou pra gente: o bem sempre vence quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que você acredita que é certo, faz aquilo bem feito, podem ter certeza que isso vai dar uma recompensa pra vocês no final. E aquilo ficou na minha cabeça e a gente começou a dar risada do momento, né? E ela conseguiu realmente animar todo mundo. E realmente eu acho que isso é uma coisa que nós vemos, assim, sabe? Quando você faz aquilo que te faz bem, quando você faz bem feito o que você quer fazer, tudo dá certo. Então, quer ficar na clínica? Fica na clínica, aplica o que você sabe na clínica, faça tudo certinho, que aquilo vai dar certo, né? Você quer dar aula? Dá aula bem dada, estuda bastante, que você vai conseguir ir pra frente, né? E eu acredito que aquela fala para ela dela, né? O bem sempre vence. Aquilo ficou na minha cabeça e me marcou, porque realmente naquele dia a gente estava na dúvida do que eu estou fazendo aqui, né? E ela falou aquilo e realmente eu acho que deu essa animação em todo mundo falou, não, eu sei porque eu tô aqui, né? É isso mesmo. Porque assim, desde que eu formei, na faculdade inteira eu gostava do curso de odonto, tá, mas não tinha me achado, assim, até o último ano que eu fui ver cirurgia. E daí, desde então, todo dia é isso. Indo atrás disso, trabalhando com isso. E às vezes você tem uns dias que você fala assim, nossa, será que é isso mesmo? Sim. Tem uns dias que é muito difícil, tem dia que soma tudo. É paciente, é caso difícil, é alguma coisa que acontece fora. Tem uns dias que é só por Deus mesmo, não tem jeito. É isso, né? Porque aí tem o pessoal que tá no começo, às vezes a gente acha que é pessoal o problema, né? Não Um dia é. que dá tudo errado, a gente fala, não nasci pra isso. Você fala, não. Não nasci Ó, pra tirando o isso. dente faz tanto tempo, acho que em junho veio uns 2, 3 casos seguidos, assim, de muito difícil. Eu falei, nossa, não quero mais tirar dente. Não quero mais fazer cirurgia de extração, não. Mas não tem jeito, é o que é todo mundo... Não, vai lá no Zé que é rapidinho, né? Não fala todo mundo isso. Daí, às vezes chega aqui, a maioria tenta ser, mas não é sempre que... Tem casos que é difícil pra caramba. Sim. Exatamente. Tem dias que Bom você... ouvir, bom ouvir. É, bom ouvir isso. Porque daí eu falo assim, não, ele veio aqui porque falaram que era difícil, ele tinha que ir lá. Então tem que ficar orgulhoso dele estar aqui, não é porque eu não... E é bom ouvir isso até pra quem tá começando não se inibir de tirar as dúvidas, né? Porque muitas vezes a gente tá aprendendo, mas é um processo longo, né? A gente sempre vai estar aprendendo. E aí chega numa fase, por exemplo, nós mesmos, nós somos doutorandos, especialistas, e aí a gente fala... Não sou mais posso ter novinho, dúvida, né? Então aí às vezes a gente fica meio inibido de tirar uma dúvida básica, seja clínica, seja de habilidade com outras pessoas, né? Mas na verdade a gente não pode nunca fazer isso. Mas todo mundo tem que ter alguém para conversar. Quando você fica na dúvida, por quê? Vamos supor, você tem uma dúvida de um caso. Ah, Vini, dá uma olhada aqui para mim, o que você acha? Às vezes ele pensou diferente, mesmo sabendo coisas parecidas, ele tem às vezes uma visão, ou ele já viu e não te contou. Então, às vezes ajuda muito ter essa pessoa, alguém para conversar, para dividir. Trazer uma luz que você Mesmo que você não conheça a pessoa, fala, ó, o que você faria aqui? Exatamente. Uma consulta de corredor, né? Sim. Uma consulta de corredor. Uma coisa que eu sempre pergunto pra todo mundo, extração seriada. Lá, aqui em Bauru, em Bauru não, né? Na
preventiva e no centrinho, nós somos expansionistas, nós não extraímos, né? Extração pra gente é a última última. das últimas opções. Expandiu tudo que dava pra expandir. Não deu certo, vou extrair, né? Vou pensar em extrair. Vou Não, pensar nem em vou extrair. Vou pensar em extrair. E tem uns casos que aparecem assim que você sabe que é extração seriada, mas você mostra para umas 10 pessoas só para confirmar, né? Então, eu já sei que é extração seriada, mas você concorda que é extração seriada? Porque às vezes você quer tirar essa dúvida, certo? Então, para mim sempre... Quando vê alguém tirar dente aqui, mas por que eu tenho que assinar? Fala, porque extração não tem garantia. Como assim? Ué, se eu te vender esse copo amanhã e você quiser devolver, te dou o dinheiro, você devolve o copo. Sim. Se eu tirar o dente, você desistir, se arrepender, já era. Nunca mais volta. Nunca mais. Não posso te pôr um Não dá pra implante, colocar de novo. mas o dente nunca Mas mais a pessoa volta. até repensa, né? Fala, Mas isso que é muito legal também, que, trazendo de novo o curso da preventiva, porque o curso da preventiva, ele abrange, assim, tanto o público, que é odontopediatra, porque a gente trabalha com orto infantil, Sim. ortodontistas, que já são ortodontistas há tempo, mas ainda tem um pouco de dificuldade no assunto, e pessoas que estão iniciando a orto. Então, assim, são níveis muito diferentes. E aí, às vezes, a gente faz essa proposta. Então, às vezes vai ter um laboratório, um typodonte, ou um laboratório de cefalometria, para bem coisas de iniciante. Aí a gente propõe para os especialistas um tempo, um espaço para a gente discutir sobre casos clínicos do particular deles. Pra não ou fazer ele casos perder, complexos. sei lá, perder um tempo ali, de ver de novo uma matéria. E isso está sendo muito bom, né? Tem um Muito retorno bom. muito bom. Todo mundo adora, né? Então tá diferenciado o curso, né? Sim, graças a Deus. Porque você vê aula que você não quer, é difícil. É né? difícil, né? difícil. Mas a gente pensou exatamente nisso, né? Porque nós também temos esse problema, né? Quando eu vou em um congresso, tem 1 milhão de aulas que eu já isso aqui eu não assisti quero milhões ver. de vezes, né? Não tem como ficar assistindo a mesma... Você quer se atualizar, você quer aprender coisa nova, né? E isso de levar os casos, todo mundo adora, porque todo mundo tem dúvida nos casos, né, Zé? Não, Mesmo sempre. quando você está conduzindo o caso ali, você fala, nossa, e aí? Será que eu tô no caminho certo? Às vezes o caso não tá indo pra frente. Por que não tá indo pra frente o meu caso? Será que tá tendo alguma coisa aqui que eu tô perdendo? Será que é realmente esse caminho que eu tinha que estar tomando? Então eu acho que todo mundo se interessou bastante nessa parte do De ver isso daí, né? Sim. É. E é um trabalho também, né? Porque a pessoa vai sempre ter a referência no curso como dúvida. Sim. Então a gente mantém Né? sempre o nosso Mantém. grupo de Então, WhatsApp, mantém. vira e mexe aparece. Sempre Né? aparecem os Pra casos. poder manter a pessoa perto e tal. Isso nunca acaba. E a gente forma amizade, né, Zé? É outra coisa, né? Em Bauru é família, né? Então, todo mundo que fez especialização comigo, eu encontro eles, parece que... nossa, parece que dá uma saudade tão grande do De ver a pessoal, pessoa, né? né? Porque são 3 anos que nós passamos juntos. Alguns 4, né? Porque alguns fizeram preventiva antes, depois foram para Estão juntos desde o especialização. começo, então, né? Então, é muito tempo que a gente passa junto e acaba criando uma amizade muito grande. É né? horrível quando acaba, quando a pessoa fala, vou voltar, né? Sim, é triste. Eu acho que é pior. Não, Principalmente para quem é de Bauru, igual eu. aconteceu isso com o Rodrigo Naveda aqui, né? Sim. Dele ir embora, assim, foi muito... Nem dei tchau pra ele. Mas você sabe, eu penso Nem muito dei no tchau, assim. Não, Vini. eu vi ele um dia e falei assim, até breve. Sim. Mas eu acho que o mais triste é pra gente que é daqui. É. Porque aí os nossos amigos vão embora. Ah, sim. E A gente fica- continua, Tudo né? bem, né? Pra eles é triste também, né? Termina uma fase, mas ele realmente inicia outra. A gente continua no mesmo lugar sem ele. Sim, exatamente. E a gente que é meio bobo, porque sabe que desde o começo eles iam embora. Sim. Pois é. Eles já vieram de fora, assim. Mas como que a gente não se apega? Não tem como, mas não tem né? como, é. Não tem Do como. Rodrigo agora foi isso, porque quanto trabalho a gente fez, quantos casos juntos, daí vou embora. Putz, que chato, é. Acabou uma fase. Acabou né? uma fase e volta. Exatamente. Bom, mas é isso, foi muito bom aqui vocês, viu? Acho que dá pra fazer a parte 2 qualquer hora, Com porque a certeza. gente é muito converseiro, viu? Não para de falar, viu? Depois você passa aí pra gente deixar do curso, ou pra quem quiser algum contato pra gente colocar na legenda aí pro pessoal procurar. Com certeza. Quer falar da empresa de alinhador? Nós temos uma empresa, a Liner for You. A empresa, nós estamos... Começou tudo com minha pesquisa de mestrado, né? Então, minha pesquisa de mestrado, eu tive a chance de trabalhar com alinhadores em crianças, que é um dos maiores desafios, né? Porque alinhador já é difícil, em criança que não é colaboradora, pior ainda, né? E aí, durante o meu mestrado, eu aprendi a fazer planejamento digital, impressão 3D, prensar e recortar placa. O dia inteiro eu passava fazendo isso, né? E aí, a partir disso, cheguei para o mercado de trabalho depois do mestrado, comecei a pedir alinhador nas outras empresas e eu via que eu não conseguia uma qualidade de planejamento e de confecção que eu conseguia para os meus pacientes na minha pesquisa, né? E olha que na minha pesquisa eu usava a pior placa que tinha, que era uma marca brasileira também. E aí eu falava, eu tô pedindo minha empresa, pagando muito caro e não tô conseguindo a qualidade que eu conseguiria se eu fosse fazer.
E aí eu comecei a confeccionar os meus, no começo para mim e para minha irmã, que também é ortodontista, e isso começou a escalonar. Os amigos começaram a pedir aqui, pedir ali, pedir aqui, pedir ali. E aí nós juntamos com a Priscila Yubi, que é de Campo Grande, nossa sócia, e aí nós criamos a empresa Aligner for You. E é uma empresa assim que nós amamos, né? Porque ela é super abraça os nossos clientes, né? Nós realmente conversamos com todos os clientes, a gente ajuda no planejamento. A Bia é uma das nossas planistas, ela faz o planejamento com a gente. Nós tentamos dar o máximo de informação, o máximo de ensinamento, tentar ajudar o cliente realmente a obter um resultado melhor. Quando não é para planejar, a gente não planeja, a gente avisa, ó, esse caso é para Invisalign, esse caso é para você pedir um plano maior, não dá para você planejar aqui que não vai dar certo. Mini implante. Tem que usar mini implante, tem que usar uma mecânica auxiliar. Elástico. Meu, teve vezes que eu montei uma apresentação de PowerPoint para a pessoa para ensinar uma mecânica que ela ia ter que fazer com o alinhador. Então, eu acho que isso que é o interessante da empresa. A gente tenta entregar para os nossos clientes E é um fluxo fácil de fazer lá no site. Agora melhorou também, né? Sim, agora nós atualizamos o site e vamos atualizar mais. Estamos pensando em uma forma mais fácil de ver a movimentação, né? Que agora é por meio de um vídeo. E agora nós vamos fazer uma forma mais fácil da pessoa conseguir visualizar. E estamos também agora, vamos começar a fazer só o planejamento para as pessoas, para quem quer ter o fluxo na clínica, de fazer a impressão na própria clínica e tudo mais. Vendeu o STL para a pessoa fazer. Exato, nós fazemos o planejamento, que é o nosso forte, né? O que nós mais sabemos fazer é o planejamento. E a pessoa executa, e a pessoa faz executa a placa na placa. Nós fazemos bastante isso com o pessoal do Equador, Peru, Chile, que nossos alunos são de todos os para não ter lados. que mandar para fora. Porque não tem como, né? O modelo não vai, né? Não pode, Então, a gente está fazendo bastante esse fluxo de fazer o planejamento aqui e as pessoas fazem o modelo onde elas preferirem, né? Então, isso tem sido bem interessante. Para quem é de fora, também. o mercado é enorme, né? Enorme, é enorme. E E o que todo mundo tem de dificuldade, o maior problema de uma empresa de alinhadores é manter a equipe de planejamento. É muito difícil, porque é muito... Quanto tempo demorou para eu treinar vocês? 1 ano, 2 anos? Pra eles conseguirem começar a fazer os casos de uma forma mais independente, sabe? Então é muito difícil você criar uma equipe, e quando a equipe tá boa, eles tomam outro rumo, né? Então esse que é o... Tá valorizando a Bia. A Bia... Tá te elogiando, né? Tá te elogiando sem você saber. Não vai embora, não. A Bia eu coloco ela em todos os meus grupos de trabalho pra garantir que ela não vai embora. Deixa ela tão entrelaçada assim, eu não tenho como eu sair. Porque o namorado dela é de Balneário Camboriú, eu tenho medo dela ir embora, então a gente tá aprendendo a Beatriz em Bauru. Mas é o maior desafio, né? E como a gente tem essa equipe, tá tudo certo, não estamos com problema, dá tempo de fazer os planejamentos, é tudo muito rápido, então acaba que as outras empresas usam... Mas faz igual eu faço com quem vai entrar aqui. Você quer trabalhar aqui? Quero. Então você nunca mais pode sair. Assim. Faz aqui o contrato vitalício. Uma relação super não pode mais sair. Quer trabalhar aqui? Quero. Tá bom, vai ser bom, mas você não pode mais sair, tá bom? É a multa, né? É a multa, é o resto da vida. Isso é combinado. Tem pouca gente, mas todo mundo sabe o seu lugar e trabalha bem junto. E é saudável, né? Um ambiente saudável de trabalho, né, Zé? Aqui é muito. O melhor lugar é essa clínica para trabalhar. Cuidado, viu? Tá bom? Então tá bom. Mas obrigado pelo convite, Zé. Foi um prazer estar aqui com você. Foi muito bom de novo. Já é a nossa segunda live juntos, né? Nossa segunda gravação juntos. Eu espero ter muitas outras. Com certeza. Quando tiver alguma novidade, você vem para explicar pra gente aqui, que você tá sempre atualizado nisso aí. O espaço é seu. Vou defender o doutorado agora e a gente vem com novidades de adaptação dos alinhadores, né? Que vai ser meu assunto. A gente pode falar bem sobre isso. Não, muito legal. Muito obrigada, Zé. É a primeira vez que eu tô aqui. Obrigado. Espero que seja a primeira de muitas. Obrigada mesmo pelo espaço aí pra gente Obrigado, conversar. então. Pessoal, até a próxima. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida para mim, ou para a doutora Bia, ou para o doutor Vinícius, deixa aqui nos comentários, me envia. A gente vai poder ajudar. Mais informações do curso, da empresa de alinhador, ou para falar com algum deles aí no consultório, alguma coisa que precisar, só deixar aqui nos comentários. Até a próxima. Valeu!